Nosso Podfirecast está forte. Então, e aí, agora? Vocês conseguem nos ver, visualizar? Não estão conseguindo? Como é que tá esse negócio aí? Porque cadê os nossos colaboradores aí, dando um ok pra nós? Aqui, eu acho que agora vai. Eu tô desfocada. Não, calma, não, é que tá um delay. É um delay. É um delay, não tá bom. Você não tá te vendo exatamente como tá olhando aí. Pode esquecer. Fica aqui é o que a gente consegue ver ali, ó. Ali tá ok. A gente tá todo mundo ao vivo. Vamos começar. Tá grande, mas tudo bem. O delay tá grande? Quem disse? Não, eu tô vendo aqui. Não, mas é que tu tá... Porque tem que reiniciar. Vamos reiniciar então. Não. Tá tudo bem. Não vamos reiniciar ótimo. Coisa nenhuma. Não, reinicia, só eu que... Eu juro. É que tem que botar aqui, ó. Quer ver? Ao vivo, ó. Onde é que tá o troço? Aleluia. Tem um botãozinho que a gente clica aqui. Tá? Você me falou esses dias aí. Pessoal, estamos aprendendo ao vivo junto com vocês. Que legal. Não estamos aprendendo. Nós já sabemos. O problema é que a gente tá com um problema técnico aqui. A internet hoje não tá fácil. Muito bem. Vamos começar de novo. Vou botar uma musiquinha pra gente. Vai dar aquele ar de começo. Sejam bem-vindos ao nosso Podfirecast nesse dia de hoje. Boa noite, Juvenal. Boa noite, profeta Sabrina, a profeta mais linda do Brasil. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao nosso Podfirecast. Quem está ao vivo nos ouvindo, assistindo, diga amém, glória a Deus, compartilha, diga cidade, estado, nação. Nós estamos entrando ao vivo. O pessoal já está dizendo que agora tá ok. Pronto. Vamos embora. Vamos começar. Vamos lá então. O que tu tem para nós aí, pastor Juvenal? Juvenal, tu pregou ontem à noite, Juvenal. Como é que é essa história aí? Nós queremos saber detalhes dessa pregação. Pois é, eu nem esperava, né, apóstolo? Foi assim, de repente de Deus. Eu já tá falando alguma coisa que ia acontecer alguma coisa no culto, né? Não sabia que era eu. Deus te disse pra ti que tinha uma surpresa pro Tinha uma surpresa pra mim, né? E não sabia que era tu. Então eu tava lá no telão, operando o telão, pedindo já os cards pro apóstolo. Apóstolo, olha, às 18, pastor Jander, às 20 você. Eu digo, amém. E aí, como é que foi? Quanto tempo fazia que tu não estava pregando? 5 anos, apóstolo. 5 anos do banco de reserva? Sim. Gente do céu, era hora de, né? Era hora de voltar, né? Pessoal, se travar um pouquinho, não dê bola, não dá bola. A imagem tá ótimo, mas podem trazer o feedback. Eu gosto do feedback. Vai falando. Estamos ouvindo, está ok. Quero agradecer. Apóstolo, falando... Não, como é que vai ser essa noite, apóstolo? Além dessa grande alegria, tá aqui com a profeta Sabrina. O pessoal já tá mandando mensagem para ela, o pessoal de longa data, pessoal do Navegantes, tempo do Navegantes. Meu Deus, olha que o pessoal tá... Amigão. Quem é que tá mandando mensagem? Mesquita, lembrando. Mesquita, amigão. Glória a Deus, aleluia. Vamos ver quem tá aqui, deixa eu fazer uma... Deixa eu até contar uma coisa bem interessante aqui, porque eu tô pedindo a tempo os colaboradores, tá? E olha que interessante, a primeira pessoa que se disponibilizou foi a pastora Joelma, porque ela sempre entra e pede like. Ela não pôde estar no podcast passado, mas ela teve uma estratégia. Ela vai ter uma auxiliar. Quando ela não tiver, vai ter uma pessoa. Fala aí quem é que vai ser, se ela tá aí, acho que é prima dela, auxiliando. E teve alguém que, apesar da pastora Joelma não estar, ela ficou ajudando a pedir like semana passada. Quem foi? Tá aí. Quem é que ajudava a pedir like semana passada? Precisamos de colaboradores que nos ajude a pedir like, nos ajude a falar pro pessoal para compartilhar, dizer como é que tá o áudio e coisas assim, né? Vamos fazer uma... O pessoal está conectado? Deixa eu ver. Eu estou aqui sim. me organizando. Tá Rio de Janeiro, muita chuva. Eulis, seja bem-vinda. Pastora Neide Magalhães, César Inácio, Joelma, Luana Vaz. A Luana que estava com a gente lá ela esteve presente lá na... Ribeira? Casa dos Profetas. Que legal. Juvenal Lulier. Pastora Marizelma, boa noite. Kézia Andrade, Deus te abençoe. Marta Patrícia Lisk. Conhece a Marta Patrícia, Sabrina? Conheço. Marta Patrícia está aí. Paula Castro, José Carlos, Neide Magalhães, Tia Lu Gomes, Edson Mesquita, quem mais aqui? Simone Lira, Deus te abençoe. Juliano Veleda, Profeta Jonathan, tem que mudar isso aí, profeta, não é Pastor Jonathan, é Profeta Jonathan Moraes, Deus abençoe.
Quem mais aqui? Tem que botar apóstolo Jefferson, vi há pouco. Não sei se eu vi ele aqui. Tem que Edson Mesquita, Raimunda, hoje eu fiz uma ligação para ela lá no Belém do Pará, falei com ela e com o Benjamin, estão nos ajudando na organização da unção, e depois a gente vai falar, né? Isso vai ser essa forte. unção que a gente vai fazer pelo Brasil. Tá lá conosco Sabrina Moreira, boa noite também, boa noite, seja bem-vinda, aleluia. Quem mais aqui? Renata Soares. Deixa eu ver quem mais. Falei também hoje com o Victor, né? Tá aí o Victor, áudio e imagem bem. Betina, Isa Godoy, Sandra Núbia, Lisa Frois do Canadá, olha aí, Grace, São Paulo. Aleluia. Deus abençoe. Argentino, Vitorino. Está sempre com a gente. Esse aí é um queridão lá de São Paulo, né? Ele que vai na célula lá em Santo André. Joniel, Deus te abençoe, Joniel. O pessoal tá chegando ao vivo. Tá chegando uma galera. O apóstolo nem tá conseguindo acompanhar todo mundo. Que legal. Não é. É a pastora Sabrina. Eu sabia que o pessoal ia vir. Quando a Sabrina marcamos um podcast. E eu tomei uma surpresa, né? Porque o Juvenal me passou assim, uma relação de pessoas que ele queria agendar. Eu falei, não, tá aprovado. Aí daqui a pouco ele me manda mensagem assim: olha, segunda-feira a profeta Sabrina. E eu digo, aleluia, glória a Deus, rapaz. E aí ele ficou impressionado. Fiquei surpreso. Mas não foi na primeira, tá? Eu tava orando. Cada vez que mandava mensagem, eu digo, Senhor, toca nela. Tentei dar uma cozinhada nele, mas não deu certo. Que legal. Ele é muito objetivo, né? Ele jogou pra mim e disse assim, olha, desculpa, mas eu preciso saber a tua resposta e tal. Eu digo, mas aí te dá uma cozinhadinha um pouquinho. Deixa eu fazer os cards. Olha aqui, ó. Eita, é um sonho ver assistir a profeta Sabrina, que beleza. Olha que legal. Olha a Sabrina tava esperada aqui no nosso podcast, né? Tava uma expectativa. E a gente fica muito feliz, né? De poder colocar ela sentada nessa cadeira e batendo um papo. A gente fala. Até que vinha a profeta Sabrina aqui. A gente fica feliz. Então, apóstolo, além de entrevistar, que eu tenho umas perguntas bem cabulosas aqui. Não, tô brincando, não vai ser não. Ai. A profeta Sabrina. Apóstolo, vamos falar, eu quero que você fale um pouquinho sobre a universidade submergido ministerial. Tem algumas pessoas que ainda... Todos os dias aparece uma notificação nova de gente preenchendo o formulário de pré-inscrição. Fala um pouquinho para nós de como está o seu coração aí, isso que Deus falou para você, Deus nos entregou no Open Heavens. Então, a gente está com essa expectativa grande, estamos trabalhando para isso, né? Estamos fazendo toda a parte de documentos que nós precisamos, né? E também estamos fazendo toda a parte de organização da grade curricular para essa universidade, né? Que na verdade uma universidade é uma composição de várias faculdades, e algumas pessoas disseram assim para mim, mas você sabe que universidade é uma composição de várias faculdades? Eu digo, sim, eu sei. E então, como é que vai ser isso? A Submergidos vai ser uma universidade, ou vai ser uma faculdade, ou vai ser só alguns cursos teológicos, né? Nós vamos começar com cursos livres, né? Porque nós temos que fazer toda uma grade e trabalhar em cima disso sobre a questão do MEC. Cursos de capacitação ministerial. Curso de capacitação ministerial. Porém, entretanto, nós vamos já dar início a todo o processo para que essa realidade se torne, né? Essa verdade se torne uma realidade em nossa vida, que é a Universidade Submergidos. E nós estamos dando um passo porque nós cremos, uma das coisas que Deus me entregou muitos anos atrás, é que nós lutávamos contra um principado, que é o principado da Grécia, né? Que é o principado do conhecimento humano. E hoje nós temos uma carência de termos universidades que nós possamos entender sobre os princípios e valores segundo o que Deus nos ensina na Escritura. Então, o que hoje pode parecer um pouco utópico para muitos, né, vai ser um passo importante indicando e apontando um destino profético para as próximas gerações. Nós vamos começar, sim, com uma teologia, uma faculdade de teologia, onde nós vamos poder passar uma teologia dentro da nossa conotação profética, dentro dos 5 dons ministeriais, com uma pegada mais nessa área, porque às vezes as pessoas dizem assim, eu não posso fazer teologia, senão eu vou acabar esfriando, vou acabar saindo do propósito que Deus me chamou. Então a gente está criando uma universidade realmente para que as pessoas possam. E por que não ter outros cursos além do curso de graduação em teologia? Isso é uma coisa que nós, então, uma universidade é um conjunto de faculdades e a gente está crendo que Deus vai nos entregar essas coisas também. E profeticamente, sim, nós estamos chamando a USM, né, Universidade Sobrenatural de
ministério. É que toda escola, ela precisa de um tempo junto ao MEC, enviando as certificações, preenchendo todos os requisitos, né? Não tem como nenhuma escola nascer já uma universidade, uma faculdade. Leva todo um tempo, né? Nós estamos processo e a gente está dando os passos, né? Não é fácil, é um desafio. Você está entrando numa terra de gigantes. Sim, né? Uau. É uma terra de gigantes, é uma terra que não é fácil. A luta é uma luta muito grande, porque você está entrando dentro de uma estrutura muito forte que está uma fortaleza do espírito da Grécia. Sim. Então nós temos que entrar aí, a gente está com Precisamos. confiança, né, de que Deus vai nos dar vitória nessa área. E estamos aí, imbuídos nisso. Em março começa a primeira turma. Vale a pena o pessoal fazer pré-inscrição, porque todos vão poder cursar. E é uma graduação ministerial. Então nós vamos ter essa graduação ministerial, nessa capacitação para ministérios, essa capacitação é uma capacitação livre e vai ser muito importante. Então, todos que queiram fazer, vão poder fazer. Já começa a partir de março a primeira turma. Já estamos aí mobilizando professores, líderes que vão estar junto com a gente nessa etapa. O pessoal está dizendo que hoje a gente bate 120, viu, Juvenal? Por que será esse número 120? O pessoal está aí nessa expectativa aí. O que será que é isso? A gente está louquinho para ver. O pessoal gosta, né, de uma história, né? Tá bom, deixa. Mas eu não tenho medo de me expor. Eu me exponho. A exposição faz parte. Então, Apóstolo, então antes de falar das próximas coisas, eu já quero fazer algumas perguntas para a profeta Sabrina. Tá? Isso é muito importante, porque senão a Sabrina vai ficar esperando que a gente e o pessoal vai ficar de cara aqui também, né? Profeta Sabrina, sabe que conhecemos já de longa data, né? E a gente tem... Eu mesmo observei, e outras pessoas também, que eu gosto de mexer com ela, com um brinquedo com o nome da profeta Sabrina. Eu queria fazer uma pergunta: quando aconteceu o despertar da força? Porque a profeta, ela fala que o nome dela é Sabre. Aí eu penso, Sabre de luz, né? Lembra de Star Wars? É por aí, mais ou menos. Porque corte a laser. Corte a laser. Não, tem tudo a ver, né? Os amantes de sétima arte, sabe? Cinema. Porque, pastora Sabrina, eu conheci você numa época que você... até mesmo quase que fugia de pregar, né? Você atuava mais na área do louvor, né? Posso conhecer você louvando. E a gente sabia, o próprio apóstolo sabia que você portava algo. E quando eu retornei a Pelotas e eu vi você pregando, eu digo, meu Deus, quem é essa daí? Não é, né? Não é a mesma pessoa. Cheguei e falei com você, né, sobre isso. Conta pra gente quando é que foi esse momento. Até minha mãe estava assistindo lá alguns trechos de Rivera e disse... Juvenal, não sabia que ela falava tão bem. Eu tô sentindo algo, ela tá falando. Digo, sim, mãe, tu precisa ver o que aconteceu. Como foi isso? Pode dar uma palhinha para nós? Então, isso aí faz parte de um longo processo de Deus na vida da gente, né? Eu creio que o despertar, ele se dá por meio do processo, né? Então, esse processo aí já é um processo de longa data, né? Como vocês veem, né? Que eu fugia, né? Eu fugia muito dessa chamada, né? Sempre me achei, assim, uma pessoa difícil para falar, me comunicar. Timidez também, muita timidez. Tem gente que chega para mim e diz assim, mas não parece que a pastora é tímida. É verdade, verdade. Eu sou tímida, assim, eu tenho. Até hoje você foge dos holofotes? Puxa, às vezes ficam querendo que eu vá fazer entrevista e me gravar lá no meio da igreja. Eu digo, não, chama outro, que eu não sou muito adepta à câmera, né? Eu tenho um sonho de gravar um clipe seu, né? Há tempos que eu te incomodo fazer um clipe de adoração, assim, imagina. Não, eu tava me observando aqui, eu faço muito caras e bocas, eu digo, isso não é pra mim, não. Mas as caras e bocas, elas fazem parte. Assim. Elas fazem parte. É que eu acho que, assim, quando a gente se escuta pela primeira vez, ou quando a gente se assiste, né? Às vezes você fica se julgando. Te dá um susto, assim, meu Deus, essa é a minha voz. Essa é minha voz, essa aqui é a minha cara, né? A primeira vez que eu gravei música mesmo, né? Tu se escutar ou na adoração. Áudio, gravou áudio? Tu gravou áudio ou vídeo? Sim, áudio. Áudio, horrível, né? A gente se escutar é horrível, né? É porque a gente vê uma pessoa que é estranha para nós, né? Ouve uma voz que é estranha para nós, né? Sim, que a gente não está habituado. Eu hoje já me habituei com a minha voz e com a minha cara, então não tem muita opção, é isso mesmo. Não, né? E a gente vai trabalhando ela também, né, apóstolo? A gente também vai trabalhando a dicção conforme vai praticando. Claro, quando a gente vai se ouvindo, vai falando. Sim, tá, mas e aí, como é que tu sentiu assim? Despertou, agora foi. O despertar da profeta, né? Porque parece que tá vindo um livro aí, né? 5 anos atrás você não pregava dessa forma, com essa eloquência, com essa... Não. Poxa, você fez um pós-encontro, né? Olha, não é porque você está aqui, mas foi o melhor pós-encontro que eu participei. Foi o pré.
Fizemos foi pré-encontro. Até então nós não tínhamos feito ainda pré-encontro, né? Na igreja. E agora esse último encontro com Deus, né? A gente fez um pré-encontro e foi bem tremendo, assim, foi bem diferente, né? Sim, eu tava ali no telão operando os vídeos e digo, as horas voaram, assim. Sim, né? Foi bem legal. Quando é que foi que você começou essa pregação com essa mais eloquência, mais... Eu vejo que você prega com amor, com vontade, olhando o pessoal, sorrindo, isso tudo faz um ingrediente maravilhoso de uma pregação. Amém, glória a Deus. Não, é bom de dar esse feedback, a pessoa não percebe o quanto que... Sim. Não, é que... deixa eu cortando um pouquinho aqui. Não, você sabe que disse... a gente teve agora em Rivera, né? E a Sabrina foi muito bem. Ela foi muito bem na Casa dos Profetas ali. Foi muito bem ela, foi muito bem também a Carmen, né? A esposa do as mulheres, então... Não, elas tomaram conta. Não foi fácil. No outro dia a gente teve que correr atrás para poder equilibrar alcançar, a conta. Né? E aí uma pessoa que estava lá, né? Ele pegou e disse assim para mim, ele chegou assim, rapaz, eu não imaginava que essa mulher pregava tanto. Olha aí. Meu Deus, ela começou a falar, meu corpo começou a se encher de Deus. Tremendo. E aí eu fico muito feliz, assim, né? E quando é que foi que Deus começou assim, a mexer contigo, né? Nisso tudo aí? Começou assim, ano passado, né? Esse processo assim que de ter aparecido um tumor. Faz pouco tempo. Foi ano passado, né? Que apareceu tumor em mim, né? Isso aí meio que nos abalou, assim, em casa, assim. A gente ficou bem, né? O Marcos ficou bem atribulado. E eu soube, né, desse tumor, que foi uma coisa bem de surpresa para mim. Eu soube e ele estava na África. Você teve um tumor, parecia um tumor em você. E você descobriu quando ele não estava. Sim, eu estava na África. Uau, imagina. Eu peguei esses exames, fazendo um exame de rotina. Tá. E aí me apareceu um tumor bem grande, né, no ovário esquerdo. E eu digo, meu Deus, será que eu conto pro Marcos? O Marcos tá do outro lado do mundo, né? Foi um dia bem difícil, porque tinha falecido o apóstolo da África. Tinha falecido o pastor Orisvaldo e o Paulo Júnior. Tudo junto. Pastores assim que passaram assim. Todas as pessoas muito importantes na minha vida, né? Meu Deus. E aí eu fiquei no carro, assim, né? Eu ia pro supermercado e eu fui abrir, né, os exames, assim, aí eu vi aquele exame de imagem e vi o tamanho do tumor, assim. Você identificou antes da consulta? Isso, sim. A médica já tinha falado assim para mim, né, que eu teria que tirar e tal, né? Que não era um tumor maligno, que provavelmente era um tumor benigno, né? Mas aquilo, assim, me abalou, assim, bastante, né? Por eu ter que passar por uma cirurgia, coisa que eu nunca tinha feito, né? Nunca fiz cesárea também, não sabia o que era passar por um processo assim. E para mim foi bem difícil. E eu tava assim, sabe? E o Espírito Santo me incomodando. Tu vai ter que dar passos de fé, tu vai ter que, sabe, sair dessa tua zona de conforto, sabe? Ai, Deus, o Espírito continua a ministrar nessa hora? Um pouco antes, mas tudo juntou, sabe? Okay. Quando tudo começa a juntar, assim. Sim. E o Espírito Santo começou a falar, tu precisa sair dessa zona de conforto. Né? E eu tô te tirando dessa zona de conforto. E eu vi que isso aí já era um propósito de Deus, né? De tirar, assim, de me tirar da minha zona de conforto, né? E eu vi Deus, assim, sabe? A gente fez cirurgia, deu tudo certo, amém, graças a Deus, né? E aí eu disse para Deus, eu quero estudar, né? Eu vou dar alguns passos que às vezes eu fico um pouco amedrontada. Eu vou dar um passo de voltar a estudar, que eu terminei a escola quando era jovenzinha, depois casei e nunca mais estudei. Eu quero voltar a estudar, eu quero aprender inglês, que não tá fácil, mas... Tá, sim, já cantou inglês, esse dia é top. Mas eu digo, Deus, eu quero me preparar para aquilo que Deus tem para frente. Eu também não imaginava que ia ter a universidade agora, né? E hoje eu tô cursando a Betel, isso, né? Conta pra nós, não tá sendo isso, que é um outro momento bem interessante. A gente vê, acompanha o dia que você foi selecionada, a sua alegria. Sim, conta pra nós, hein? Não, tem sido tremendo. Agora eles estão numa imersão lá, né? Muitos alunos foram para os Estados Unidos, foram em Reading, na igreja lá, né? Do Bill Johnson. Mas assim, é uma escola assim tremenda, assim, sabe? Uma escola assim que me deu muito despertamento, principalmente na área da identidade, né? Que legal. Que eu creio que é uma coisa que não é de... todo aquele que
todo cristão tem, sabe? Aquele bloqueio de identidade, sabe? De entender qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, né? Até o chamado profético, né? Sim. Eu me lembro, assim, que o dia que Deus me chamou como profeta, eu nem entendia o que era o profético. Olha só. Eu não entendia sobre isso. A gente recém era casado e Deus usou a boca de um pastor para falar que Deus estava me levantando, sem eu ao menos entender ou conhecer sobre o assunto, né? Então é uma coisa que é um processo, sabe? E é uma coisa que eu sempre entendi de Deus, assim, na minha vida, que Deus, ele sempre respeitou o meu tempo. Que legal. Sabe? Você fala muito sobre o tempo. Deus sempre me respeitou muito o meu tempo, né? A Paula Castro tá aqui, né? E uma coisa que a Paula Castro falou, a gente sentou uma vez, eu e a Paula Castro. Ela já me deu todo o livro, jeito de fazer o livro. Não, porque tu faz assim, já me deu todo o esquema do livro, só, né? Uma aula. E aí eu disse assim, eu fiquei assim meio assustada, eu digo, mas eu sou meio devagar, o processo de Deus é meio lento na minha vida, né? Aí ela disse assim, tu é muito rápida, né? Mas eu sou mais na velocidade da brisa, assim, né? Aí ela disse assim, não, mas Deus estava na brisa, né? E aquilo me tocou, né? Eu digo, Deus está nos nossos processos, né? Independente, Deus respeita o nosso temperamento, Deus, ele respeita a nossa personalidade, né? E a maneira que a gente é. Tem pessoas que são super aceleradas, o pastor sempre foi acelerado. Então, para mim, era difícil, sabe? Olhar para ele é muito acelerado. E às vezes eu me sentia para trás, né? Mas, ao mesmo tempo, eu começava a entender que eu não estava para trás, mas eu estava sendo um apoio para ele. Que legal. Né? Então, eu sempre respeitei isso na vida dele, assim, sabe? Do processo de Deus na vida dele. E aquilo que eu não consigo alcançar, eu vou apoiar. Né? Talvez eu poderia estar fazendo coisas muito mais junto dele, não sei qual é a visão das pessoas de fora, né? Quando vem a gente, né? Não. Puxa, de repente deve olhar assim, mas a pastora deveria estar mais com o pastor, assim, e tal, né? Mas eu entendo, assim, sabe, o meu desenho do lado dele, porque talvez se eu também fosse acelerado, não ia dar certo. Ele fala sobre isso, tem que haver um equilíbrio. Então eu entendo, assim, sabe? Eu entendo, tem pessoas que olham e me dizem assim, nossa, mas a pastora fica tanto tempo às vezes fora, o pastor tem que viajar. Não, eu ia perguntar isso pra você, como é que é viver casada atualmente com essa unção toda, com esse apóstolo, com esse homem de Deus? Eu apoio. Se eu não posso ir, eu posso enviar, né? Essa última loucura que a gente vai falar daqui a pouco, essa última loucura que ele vai fazer, fora da Ushuaia, que a gente achou que era... Quando a gente acha que não vai ter algo que surpreenda, né? Mas eu vou falar uma coisa, vê como é que é o tratar de Deus na vida da gente. Fala aí. Como é que é o tratar de Deus? Sabe que quem rompeu as nações primeiro fui eu? Sim, você foi a primeira. Isso não é pra glória minha, não é pra glória de ninguém. Ele me impulsionou, né? Isso se originou, foi muito profético, né? Esse tempo, né, da nossa vida, né? Pra começar, quando a gente começou a ir na escola profética, nós íamos de ônibus pra Argentina. Sim. E o nome do ônibus era Flecha Bus. Flecha Bus, né? Então a visão do apóstolo já era, né, lançar flechas para as nações. E lá estávamos nós dentro do Flecha Bus, e ali a gente encontrou uma pastora. Ficamos no mesmo hotel, fomos para a mesma escola profética e ali se alinhou. Nós estávamos... Ela fez o EP primeiro que você? Não, ela fez era o EP. Não era o EP, era a escola da família Álamo, né, do apóstolo. Zé, que já trabalhava o profético, isso. Sim, foi a nossa primeira escola de profetas que a gente participou, foi em Buenos Aires. Isso. Águilas Reales. Ok. Então, ali muita coisa nasceu, assim, sabe? Eu, por exemplo, eu fui para essa escola, eu não entendia nada de espanhol. Então, esse aí foi o primeiro bloqueio, foi com a língua, né? E um pastor que pregava era de Guatemala, ele falava muito rápido e eu não entendia. E aí eu ficava sentada bem no banco da frente porque eu queria receber, por mais que eu não entendesse o que era profético, eu queria receber uma palavra de Deus na minha vida, né? E eu não conseguia receber porque eu não entendia. E eu ia, terminava o culto, né? Era 3 dias, eu acho, de escola. Eu ia pro hotel e chorava pro mar, dizia, eu quero tentar entender o que estão falando, não estou entendendo. Uau. E naquele momento eu estava sentada no banco, foi a primeira experiência assim, com o profético que eu tive. Deus falou assim comigo, ele disse assim para mim, hoje o Isaac está sendo gerado no espírito. E o Isaac eu estava orando já fazia 3 anos para engravidar, que eu já queria engravidar uns 3 anos, mas ele estava com o coração meio endurecido.
E Deus falou comigo, eu sentado no banco, sem entender o que o pastor estava pregando, sem entender o que ele estava falando. O próprio Deus chegou para mim e disse assim: hoje o Isaac está sendo gerado no Espírito. Eu não entendi, né, que estava sendo gerado, mas não imaginava a dimensão, assim, do acerto, assim, da atmosfera, sabe? Que Deus estava criando com aquela palavra. Né? E ali se originou essa viagem para a África. Essa viagem para a África, a gente foi para a escola, acho que deu alguns meses, né? A escola acho que foi em junho e tu foi para a África em novembro, talvez? Isso, foi em novembro, início de novembro. Eu combinei uma viagem com a pastora, eu conheci ela esses 2 dias. Aí eu ia ter que pegar o voo em Florianópolis. Eu só conheci ela 2 dias. Eu já ia viajar para uma outra nação, para a África, com uma pessoa que eu conheci em 2 dias. E tinha mais 2 missionárias que iriam junto, que eu não conhecia. Então chegamos lá. E quando eu cheguei, eu já fiquei assustada, assim, porque elas estavam já cheias de remédio, cheias de coisa para levar para a África, para tentar enfiar nas malas. E disse, não, vamos ter que dividir dentro da tua mala também. Ah, não. E eu louca de medo na hora de passar lá no meio das polícias, né? O que é isso aqui, né? Então, assim, a gente foi para a África. Ficamos 1 mês na África. Foi bem desafiador. A gente viajou todo Moçambique, né? E eu entendi, assim, sabe, que Deus, ele precisou me preparar primeiro para as nações, para que eu tivesse estrutura para suportar esse tempo na vida dele. Top. Sabe, para que eu pudesse entender o chamado dele, né? Que talvez teria momentos que eu não iria poder ir e que ele teria que ir, que teria nações que teria que romper. E Deus achou de bem preparar eu primeiro, preparar o meu coração. Consegue hoje ter esse suporte todo. Exatamente. De ficar 100 dias sem ele. Exatamente. Que legal. E aí ele me preparou ali naqueles dias. Aí quando a gente chegou, né? Depois de 1 mês que eu fiquei na África, aí eu engravidei do Isaac. E deu exatamente 9 meses de gestação espiritual que houve a concepção do Isaac, né? Sabe que eu tenho minha experiência, talvez não vai lembrar disso. Minha experiência primeira com o profético desse que a gente conheceu foi com você. Não sei se vai lembrar. De juntar esse testemunho. Eu fiquei sabendo na cidade, me falaram assim, olha, tu nem sabe. Quem é que tá fazendo do sobrenatural, tá mexendo com a cidade? Eu digo, quem? O Marcos Fernando. Eu digo, não, o Marcos Fernando eu conheço. Eu tinha ele muito como amigo, colega de ministério, que me ajudou muito no tempo da quadrangular. Muita oportunidade eu tive com a ajuda dele. Mas eu tava numa crise pessoal, ministerial, e todo mundo falando, digo, não. E eu vim de tempos fazendo campanha, um monte de coisa. Não acredito. Mas aí um dia algo falou, vai lá. Aí eu fui na igreja. Aí ele, o Juvenal aqui, Juvenal meu amigo, acredito, me recebeu. Juvenal, vem no escritório. Nem esperava, né? Eu queria sondar que sobrenatural é esse, né? Eu digo que... E eu todo cestroso subi no escritório. E falei, apóstolo, minha vida tá mal. Comecei a contar, vomitei toda a minha vida, né? Eu digo, vamos ver sobrenatural. O que ele vai falar, né? Quero ver se é verdade. E ele, muito sabe, uma técnica, não sei, uma coisa que ele utiliza, eu já vi ele fazendo outras vezes. Ele chegou e disse assim... Eu falei, aí fiquei olhando pra ele. Alguém falou assim, alguém chama a profeta Sabrina? Eu digo, profeta? Sabrina, ela era pastora, mas tudo bem, né? Aí ela subiu e ele disse assim, Sabrina, ora por ele. Eu digo, mas meu Deus, peraí, eu tenho que contar pra ela, porque ela não ouviu, eu tava bem, não sabia como é que funcionava isso. E ela começou a orar por mim, você começou a orar por mim e contou exatamente tudo que eu tinha conversado com ele. Quando tu começou a falar, eu fiquei assim, não, só um pouquinho, tem alguma câmera aqui, Não, o que é isso? A sabedoria do apóstolo, né, pra poder me explicar. A sabedoria dele comigo também, porque não é fácil. Nem tu sabia, nem eu sabia. Exato. Não, ali se não é Deus, não tem como. Não tem como. É que o profético, tu imagina, às vezes a pessoa ela quer que você escute ela e profetize. Exato, mas o que acontece quando você escuta a pessoa? Como pastor, normalmente a gente dá um aconselhamento baseado no que a pessoa está te falando. Sim. Agora, quando você vai fluir profeticamente, quanto menos você sabe, mais puro é o profético. Porque você está profetizando não segundo o que a pessoa te contou. Porque se tu falar qualquer coisa para ela... Ele contou. É porque eu falei, entendeu? Ele está me manipulando. Então, quando vem uma pessoa terceira... É melhor, essa pessoa ela tá livre, ela tá pura para profetizar, entende? Sim. Então não tem nenhuma emoção ali no sentimento dela, ela simplesmente vai entrar no ambiente... É no cego. É no cego, não, profetiza como se estivesse com os olhos vendados. E aquilo quebrou todas as minhas barreiras, porque assim, não, peraí, opa, então é verdade. Aí ela foi embora, fiquei assim,
apóstolo, que foi? Não, ela foi muito certeira. Não, né? Ponto, meu Deus, parecia que tava ali escutando atrás da porta. Não, eu fiquei assim. Aí que ele pôde, viu que eu tava desarmado. E disse, Juvenal, bem-vindo ao Sobrenatural. E depois nunca mais estou aqui até hoje, porque foi tremendo, mas foi com você, essa experiência que realmente, verdadeiramente és profeta. Não, e o detalhe que a gente ficou preso nessa escola que a gente foi a Buenos Aires, a gente trancaram, né, as viagens. É verdade. E a gente ficou acho que uns 2, 3 dias dentro da rodoviária, né, esperando, ia no 3 hotel. 3 dias na rodoviária? Ia no hotel, saía do hotel e tal. Aí no fim a gente até desceu acho que foi para Neuquén, né, que a gente conheceu pela primeira vez. E aí Deus levantou assim, né, levantou também um outro homem de Deus, um apóstolo lá para profetizar na vida da Sabrina. E aquela escola foi um romper, assim, um romper assim, né, na vida, porque dali a Sabrina já foi para a África, né? Então ali já começou um processo na tua vida, né, muito forte. E não é fácil, né? O profeta Eber, ele tá quieto, porque ele tá apaixonado, ele queria ver ela falando aqui. O apóstolo está tão quieto hoje, que eu não consigo falar, cara. Agora eles me calaram, entendeu? Não, a Sabrina não é que nem os outros, a gente chega aqui, a unção dela lá, entendeu? Não, já pesa o ambiente. Não, eu tô falando, não é brinquedo. Tá muito top aqui. Olha aí o apóstolo Jefferson de Moraes, chegou ali o homem. Olha só, a mãe disse assim, Juvenal, que hora é o podcast? Mãe, isso tá aí, dá um oi aí no celular mesmo, que eu quero ouvir ela de novo, quero ver ela. Que legal. Apóstolo, aproveitando agora, fala pra gente, já que o pessoal tá pedindo o apóstolo aqui, como é que vai ser essa história que você vai ungir o Brasil? Já não basta aquela aventura? Só um pouquinho antes disso, o Rafael Calderipe, ele botou assim, como é que foi compor a música? Eu ia perguntar das músicas também pra ela daqui a pouquinho, vou perguntar das músicas. Vamos fazer o seguinte... Conta da unção, a gente vai falar sobre música. Tem perguntas para ela sobre música, pode ser? Beleza. Então, como é que é essa história que você vai ungir o Brasil? Já não chega o Ushuaia, que foi aquela aventura sobrenatural. Então, esse movimento da unção era uma coisa que eu não... Na verdade, eu nunca pensei nisso, né? Nunca projetei isso. Não é um projeto aí? Não é um projeto. Não, isso não é um projeto. Acontece que esse ano, em abril, quando eu estava próximo a completar meu aniversário, uns dias, talvez uns 15, 20 dias antes do meu aniversário, eu acordei por uma manhã e o Senhor falou bem claro assim comigo. Vai ao Ushuaia e unge. E vem ungindo por terra desde o Ushuaia até aqui. Aí eu sentei com a Sabrina, a gente conversou, bateu um papo, porque era uma coisa muito ousada. Eu faria isso de moto, então era perigoso, é muito perigoso a estrada, a gente sabe disso. E o meu prazo também era muito apertado, porque eu teria que ir para o Maranhão. Puxa vida. E veja que a ligação estava com o Maranhão, era prévia ao Maranhão, né? Olha. Eu ia para o Maranhão de novo. E Deus tem falado muito conosco sobre a linha do avivamento. A gente tem essa palavra, né, sobre a linha do avivamento, que é uma palavra, inclusive, que a gente foi atrás, né, Juvenal? Estamos atrás ainda. Para entrevistar esse pessoal que teve a experiência com esse livro, né, que é um livro, uma história, uma profecia, que estava num livro na África, escrito em alemão. A gente tem até aí. E a gente está garimpando as pessoas que tiveram contato com essa profecia, para trazer, elucidar assim para as pessoas. Mas verdade é que há mais de 30 anos nós temos uma palavra sobre a linha do avivamento que passa por Pelotas. E aí Deus me fala sobre essa linha e eu tomo a decisão e vou ao Ushuaia e tal, aquela coisa toda. Eu já falei sobre isso, a gente ficou 14 dias na estrada, eu e o pastor Selmar. Só que quando eu vinha voltando, Deus falou para mim que essa unção não ficaria só em Pelotas, que ela iria para o Brasil inteiro. Uau. E que eu deveria ungir do Chuí ao Iapoque. Do Chuí ao Iapoque. Então, eu fiquei assim, meu Deus, quando, né? Então, a minha agenda, ela é super disputada, não é fácil. Sim. Hoje eu passei a tarde inteira sentado com o pastor Juliano, tentando organizar minha agenda de 2025. Aí agora a gente vinha subindo aqui para a sala, sabendo isso aí. Então, como é que ficou esse negócio aí? Como é que é a tua agenda agora? Ela quer saber que parte... Tu disse que não ia viajar muito. Eu disse que não ia viajar muito, né? E aí agora já descobrimos que não é bem assim. Não é bem assim, né? Não vai ser bem assim. E então Deus colocou isso. E a gente tomou a decisão, né, de ir e sim, respondemos sim ao chamado de Deus para essa unção. Inclusive, o profeta Eber vai junto com a gente, aceitou o desafio, um desafio grande. Hoje eu passei o dia inteiro trabalhando em cima dessa agenda, né? A gente vai sair no dia 18. Então vocês vão de ponta a ponta do Brasil, do sul
ao norte do Brasil, ponta fronteira com fronteira de caminhonete, ungindo o país. Ungindo o país. Meu Deus. A primeira unção vai começar no dia 2 de novembro. Já vou anotar pra Anota aí, porque 2 de novembro começa. Eu acho que hoje nós chegamos a 120, tu vai contar o teu segredo. Vou contar meu segredo. Nós vamos... Vamos lá, gente, compartilha, porque eu sei que tá travando um pouco para não dar bola para travar. Gente, essa travadinha não tá nem atrapalhando. Não. Mas você falou hoje, dia 18 do 11, tô já falando do 2? Não, calma lá. Dia 2 de fevereiro, nós vamos começar a jornada, porque essa primeira parte, que é a parte do Chuí até Pelotas, nós vamos fazer no dia 2. Ah, ok, depois aqui, tá. Depois, dia 18, a gente segue pra gente poder ter tempo hábil, né? 2 de dezembro. Vem 2 de novembro. 2 de novembro. 2 de novembro. Até Pelotas. De Pelotas, depois tu segue. Entendi. E aí, dia 2 de novembro, hoje eu estava combinando com o apóstolo João, de Rio Grande. No dia 2 de novembro, nós vamos ter uma grande mobilização de intercessores, pastores, é feriado, e é um sábado, e nós vamos todos ao Chuí. Vamos ao Chuí, vamos mobilizar, podem mobilizar pessoas que queiram estar conosco, participando, pessoal que é aqui da região sul, quem é de Porto Alegre, enfim, quem é intercessor e gosta de estar fazendo parte da história. Escuta bem o que eu estou dizendo. Isso é um dado histórico para o Brasil. Nós vamos estar ungindo o Brasil de ponta a ponta. E um dia que é de morte. Um dia de morte, nós vamos começar o avivamento. Porque no dia de celebrar a morte, nós vamos começar o reavivamento, ou seja, rompendo com o espírito da morte. Amém. Então nós vamos começar no dia 2, nós vamos fazer esse ato profético na fronteira entre o Uruguai e o Brasil. Quantos quilômetros da Tele, Chuí? Dá uns 300 e poucos quilômetros. Eu vou no meu carro. Dá uns 300 e poucos quilômetros. E a gente está mobilizando. Depois, inclusive, nós vamos ter um evento à tarde, no dia 2. Lá mesmo? Não, o evento vai ser em Santa Vitória do Palmar. Vamos ter um culto ali e a gente vai vir com as caravanas ungindo até a porta da igreja. Legal. No dia 18 começa a nossa jornada até o Iapoque. Então nós vamos dia 18, aí a gente começa uma jornada Pelotas e Iapoque, quantos quilômetros? Pelotas e Iapoque dá quase 5 mil quilômetros. 5 mil km. E a parte mais difícil, eu vou levar 5 dias, que é a parte que a gente chega em Belém, aí você tem que pôr o carro numa balsa, e você tem que fazer 24 horas pelo Rio Amazonas, subindo, né, de Belém a Macapá, depois desce em Macapá e pega um trecho de uma estrada bem ruim, que não é asfaltada, né, até o Iapoque, volta, e aí depois a gente tem toda essa função de chegar até escolas submergidas. Então, e hoje a gente confirmou também a presença do apóstolo Omar Castro. Lá no Maranhão? Na escola, no Maranhão. Ele vai estar com a gente, vai estar com a gente na escola no Maranhão. Então a escola do Maranhão vai estar abençoada. Então, pessoal do Maranhão, vocês já entenderam que eu não estaria presente dessa vez. Vamos deixar para a próxima. Das escolas, tua escola e do Zac também, né? Que não dá para muito tempo, né? Então, e eu não sei, agora o Zac tá querendo mudar de escola, e aí ele vai estudar os 2 turnos ano que vem, aí então eu acho que vai ficar bem mais difícil de eu acompanhar. Não, mas nós vamos fazer uma força-tarefa para você estar nas escolas com a gente, né? Então, nós queremos uma tua unção nessas escolas. Faz parte, né? Eu também queria ir, eu fiquei sabendo que eu não vou poder ir hoje. De repente Deus pode mudar, né? Mas a gente tem essa demanda agora com a escola, com a universidade. Eu estou muito motivado a dar o meu coração por isso, porque, voltando a falar sobre a universidade submergidos, tem pessoas de vários ministérios, apóstolo, que eles querem essa capacitação, sabe? Eu tenho uma história assim também, das várias. Quando me largaram no ministério, eu nunca tinha participado de um ofício fúnebre. E uma das primeiras... Não, olha o que aconteceu. Vou contar rapidamente, que eu quero contar a história do Sal. Um irmão chegou e disse assim, eu preciso ser batizado. E tem que ser hoje. E eu não faço. Eu digo, não, tem o dia do batismo, mas eu digo, não, vou batizar ele. Não sei. Deus falando do coração, tá? Né? Até é meio triste a história, porque eu fui lá, batizei ele, no outro dia ele morreu. Ai, meu Deus. Não. E aí, num dia eu fiz o batismo, no outro dia eu fiz o fúnebre dele. E eu nunca tinha feito, e o cheiro do formal tava um calor. Começou a fazer eu passar mal, quase desmaiei. Em cima né? E eu digo assim, e não sabia como fazer. Então tem tantos detalhes que um homem, uma mulher de Deus sai para o ministério e não sabe. E essa escola, o apóstolo está se colocando a falar do profético, do sobrenatural e também de funções ministeriais. Não, a função ministerial que é importante, porque às vezes o cara tá no chamado pastoral,
mas ele nunca foi treinado como um pastor. Às vezes o cara é um pastor... Eu paguei muito mico também. E já foi um pastor auxiliar, é mais fácil, né? Você cresceu dentro de um ambiente onde vão te ensinando. Mas Sim. você não sabe, às vezes o pastor tem dificuldade de saber como fazer um casamento, Sim. como fazer um ofício fúnebre, como fazer uma visita de hospital, como você resolver conflitos na igreja, aconselhamento pastoral, essas coisas que ninguém te dá um manual, né? Os caras te dão assim, eis que vai, te digo. Deus te abençoe. Posso cuidar um número aí que não sei se está em 120, não tá? Não, pessoal, não, tá longe? Então tá bom. Não, tá longe. Então, falando submergido, hoje eu falava com a pastora Mariselma e ela falou que tem uma expectativa de mais de 600 pessoas, apóstolo. Ah, é? Ela falou comigo que Santo Deus, alabado seja incrível. Deus. Estou precisando do marketing para divulgar isso. Pessoal, preparem suas caravanas. É o último Submergidos do ano e é um Submergidos que vai marcar o encerramento da unção do país. Isso é algo... vai ser o fechamento, né? Os Submergidos vai ser o selo da unção de sul a norte. E a gente vai fazer o ato profético passando por várias cidades, inclusive por Brasília, né? Brasília, é importante. Porque Brasília vai ser um centro de avivamento. Em nome de Jesus. Ah, é? E nós vamos depois, na volta, depois dos primeiros dias, a gente tem uma conferência profética em Brasília. Então a gente já está... Vamos inaugurar a igreja de Luziana. Meu Deus. Não, é a última agenda do ano, mas vamos caprichar, né? Vamos caprichar nessa última agenda do ano. Agora se preparem, Brasil vai... Em nome de Jesus. Vai sacudir. Não, quando eu posso falar assim, uma coisa que Deus falou comigo, eu já tremo, porque no começo, eu posso falar, eu digo, meu Deus, será? Meu Deus, eu ficava muito tremo. Não sei se todo mundo recorda, né? Porque ele foi para Ushuaia e voltou e deu todo esse movimento, né? Sim, do vento sul ainda, né? O vento sul chegou aqui e inundou tudo, né? Mexeu. Esse vento vai subir, o vento sul vai subir junto com a gente nessa viagem. Mas sabe, apóstolo, que além de falar, na verdade, na minha mente, assim, já está emendado 2005 com 2024. Sabe por quê? Apóstolo, mais um carro hoje confirmou, vindo lá de Minas, né? Até vou te contar. O Léo chegou lá falando, o Léo todo o caminho falando, eu queria vir nos 12 dias proféticos, mas a minha mãe não aguenta, minha mãe tem certa idade, é tantos 1.000 quilômetros, acho que 2.000, né, de lá aqui? 2.000, minha mãe não aguenta. E eu acho que tu até comentou algumas coisas, mandava vídeo pra mãe dele, coisa assim, falando, quando ele chegou lá, apóstolo, a mãe dele assim, eu quero estar nos 12 dias. Uau. Vamos, a mãe dele, né? Então que idade tem a mãe dele? 70 e pouco, né? E vai vir ele e mais outras pessoas de estágio, já vou ver o Airbnb aí, eu tô indo. Então, olha só, profeta Jonathan disse que vai vir com a família, o apóstolo Jefferson vai vir com a família, o Leonardo vai vir com a família. Então, gente, eu tô acreditando que também esses 12 dias, primeiro 12 dias, o que o apóstolo faz nos primeiros 12 dias do ano? Ele faz cada dia um ato profético para cada mês do ano. E todo dia tem uma ministração especial. Então, bora. Eu estava falando com algumas pessoas na internet. Eu quero ir muito aí em Pelotas, na minha casa. Na minha casa. O pessoal de longe, eu digo, venham. Então, assim, olha, vai ser uma oportunidade que uma oportunidade que o pessoal tem de vir, né? Tem muitas pessoas que ainda não vieram a Pelotas, né? Então, esses 12 dias promete. A gente vai estar aí com força total nos 12 dias. E eu já fiz um convite, ainda não confirmou, ele ficou de me confirmar a agenda, mas eu já mandei o convite pro Zeke Alamo, né? Para estar com a gente nos 12 dias. Eu não sei se ele disse que ia ver a agenda dele. Se ele tivesse data, ele estaria conosco. A gente também já fez o convite pro Pablo Castro, né? Então a gente vai ter vários preletores internacionais aí. Estamos nessa expectativa, né? Que tremendo. Pastora Sabrina, vamos falar sobre música agora, que é a sua área. Aí você domina aqui, né? Você também é uma compositora, né? Esses dias eu estava pedindo para você uma canção, você até tinha esquecido a canção, né? Que era, o nome é Eu Vou Mergulhar. E você não lembra dessa canção. Meu Deus. Né? E me diga uma coisa. Mais ou menos, quantas canções você já compôs? Não sou compositora, não. Ah, tá. Olha aqui, ó. A pergunta do Rafael. Eu tenho pouca. Eu tenho essa que eu gravei e tem uma que eu cheguei a gravar, assim, mas não terminou, assim. Olha né? só. Mas essa Eternamente. O Rafael Cadê perguntou como foi compor a música Eternamente. Então, Eternamente, ela se originou no processo da vida da gente, né? Todos nós temos processos, né? Sim. E por mais que a gente tente fugir, tem horas que Deus pega a gente e nos aperta, né? E claro, o processo de Deus na vida da gente não adianta.
Você pode estar num momento de comodismo ali, mas vai chegar uma hora que o processo vai te pegar, né? E o processo me pegou, né? E eu tinha duas opções, assim. Não tinha muita opção. Ou eu entrava numa depressão, ou eu me levantava, né? E eu decidi me levantar, né? Eu decidi me levantar. E um dia eu estava assistindo, foi uma pregação do pastor, do profeta lá do EP, o Paulo Reis. Paulo Reis. E ele falando sobre aliança, sabe? Naquela hora, aquela palavra foi uma palavra tão rema assim dentro do meu coração que eu fui direto pro quarto de oração. E eu peguei o violão e eu comecei a falar aquela canção para Deus. Aquela canção para Deus foi uma oração, né? Que eu fiz pro Senhor, né? Dizendo para Deus que eu havia entregado a minha vida, né? Os meus melhores dias eu havia entregado pro Senhor, né? E que eu não iria retroceder, que eu ia permanecer, né? Firme em Deus, independente da situação que eu enfrentasse. E estamos aí. Canta um trecho pra nós, canta o refrão aí. Olha, eu prometi ao pessoal que você ia trazer violão, até a pessoa tava todo mundo aqui, mas canta o refrão dessa canção pra nós. Eu não sei se o pessoal todos conhece essa canção. Por ti eu viverei pra sempre, eternamente. Eu tenho uma aliança contigo, um compromisso, um pacto. E eu não retrocederei, eu não retrocederei. É isso aí. Ela é curtinha, né? E o que tu fala, assim, pra quem tá, talvez, assim, te assistindo agora e tá no meio de uma luta, né? Porque a gente sabe que as lutas, elas são grandes. A nossa luta não é desconhecida para as pessoas que nos seguem, para quem nos acompanha. E o que tu diria para essas pessoas dentro de todo esse processo que nós temos passado, né? Como casa, como família? Sim. O que tu diria para quem está te assistindo? Então, tem processos que às vezes a gente olha, né? E quem nos acompanha e conhece a nossa história sabe que é um processo difícil e que é um processo que muitas vezes a gente olha e vê e parece que não vai ter fim, né? Parece que a gente não vê uma luz no fim do túnel, né? Porém, né? Nós nos agarramos no Senhor, né? E tem uma coisa que para mim é muito importante nesse processo, que o Senhor assim ministrou muito forte no meu coração, é dar testemunho do que ainda você não alcançou, da promessa que ainda não se cumpriu, né? Então isso é um ponto muito importante que me sustenta, né? Porque a palavra de Deus já fala, né, que é dando que se recebe. Sim. Né? Então, às vezes a gente fica assim, sabe? A gente quer receber, a gente quer sair do processo, a gente quer a vitória, a gente, né? Todos nós queremos a resposta de Deus, né? O milagre de Deus. E então, nesse processo, eu aprendi a testemunhar, sabe? A testemunhar, não daquilo que aconteceu porque não aconteceu, mas testemunhar do processo de Deus na minha vida, o que eu tenho aprendido nesse processo. Por que eu tenho aprendido, sabe? Então, até uma frase assim que me tocou muito, uma frase da Isla, quem conhece a Isla, que é uma cantora, né? Que ela perdeu um filho, né? Um meningite, se eu não me engano. E naquele momento, naquele processo difícil dela, Deus disse assim para ela que o milagre era ela. Ele não recebeu o milagre para ser curado, né? O Senhor levou, né? Mas que o milagre era ela. Então, eu vejo que hoje, no meio do meu processo, o milagre tem que ser eu primeiro. Para que eu possa receber, né? O milagre de Deus, no momento que Deus quiser, ou quando Ele quiser. O que vai me sustentar é o que Deus está fazendo em mim, né? O que Deus está fazendo em mim, né? A gente pergunta, né, para Deus por quê, mas para quê? Né? Então eu vejo que Deus, ele permitiu que muitas coisas acontecessem para me tirar mesmo dessa zona de conforto. Então esse processo não foi exatamente o ano passado, mas já tem um tempo, né? Que a gente está sendo processado. E muitas vezes as pessoas não veem o processo da gente. Tem pessoas que olham, às vezes, e veem os pastores, né? Ou veem a família, ou veem... Tem gente que acha assim, que família pastoral é aquela família, né, da propaganda de margarina, né? Aquela coisa linda, maravilhosa. Mas temos lutas,
sabe? E muito mais nós que estamos na frente de batalha, né? Então a gente luta com principados, com potestades e muitas vezes eu tive sonhos assim com batalhas espirituais com principados de nações, né? Então, tentando nos atacar, tentando nos parar, né? E aí surgiu essa música, né? Eu não retrocederei, porque o diabo ele queria que nós retrocedêssemos. O diabo queria que nós parássemos, mas nós não vamos parar, né? Porque nós fomos escolhidos para esse tempo. E o que Deus tem que fazer, Deus já fez, já foi estabelecido na eternidade. Então, há coisas que fazem parte de um processo de Deus na nossa vida. Ainda que os outros não entendam ou digam o que queiram dizer. Nós, como família, entendemos o nosso processo, entendemos o encargo que nós carregamos, né? Então, esse encargo é um encargo pesado. É um encargo pesado, é um encargo de nações. Eu me lembro que uma vez a gente foi, acho que segunda ou terceira vez, nós entramos na África. E de noite eu tive um sonho terrível. Eu sonhei com o principado da África, sabe? Tentando nos parar, sabe? Tentando nos parar. Então, é aquele espírito maligno que diz assim, ó, tu para o que tu tá fazendo, que a luta vai acabar, mas a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos estão nas mãos de Deus, né? Estão nas mãos do Senhor. Amém. Então tudo eu vejo que faz parte de um processo de Deus. O inimigo não tem glória nenhuma nisso, né? É verdade. Quem tem glória é o Senhor. Amém. Então tudo está nas mãos de Deus e é nisso que a gente tem que confiar, é nisso que a gente tem que se apoiar, né? E avançar. A gente não pode parar. Essa música aqui, Me Atrai para Ti, falaram, é de você que compôs? Não, essa é uma tradução em português, é uma música do Maverick. Maverick em espanhol. Em espanhol. Uhum. Acércame, Senhor, quero sentir-te. Aí, até a palavra cerca era uma palavra meio difícil de tradução, né? Aí Canta ela, tem pessoas que a gente não conhece, falou assim, que linda a voz da pastora Sabrina, que interessante. Canta essa canção pra nós, sai como é. Me atrai pra ti, Senhor, quero te sentir, me atrai pra ti, Senhor, quero te ouvir mais e mais. Então tem horas que Deus nos atrai para Ele, né? Para que a gente possa ouvir, para que a gente possa, né, sentir a Ele, né? Sabe que eu tô duas vezes pergunto, poxa, essa música é dela? Essa música a gente não sabe, agora essa última tá cantando. E qual é a música que tem falado mais contigo aqui na atualidade? Essa é Ele. Gastando meus dias, como é que é? Ele. Canta. É Ele. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo com amor e com alegria. Essa música é forte. Duas canções chegaram, assim, uma que o apóstolo trouxe, que é o Peregrino, que tem falado muito com a gente. Eu gosto muito. E essa é Ele, são duas canções, assim, que são, meu Deus. Isso aí, pessoal, estão pedindo like. 82 pessoas, agora pedindo, tá ali. 84. 84 pessoas. Vamos lá. 91. Vamos bater recorde. Olha só, 91. Achei. 91. Posso dar uma canchinha pra chegar no 100, então? Que aí eu conto. Agora o pessoal tá me pedindo chegar a 100. Não. É 120. Tem outra surpresa que eu tô por fora, não tô sabendo. Tá por fora nada. Você que me dedou pro apóstolo querendo saber quem foi que contou a história do Sal. Peguei o Lários e perguntei. Peguei o Juliano. Não é pra dar spoiler da tua fala até chegar no... Não. Aí o apóstolo chegou pra mim rindo, Juvenal, essa história. E eu digo, quem contou? Não posso dizer. Lá no retiro eu contei a história do Sal. Na igreja. Abandona. E aí o pessoal quer saber essa história. Eu fez o marketing. Quando é 120 pessoas, ele conta a história do Sal. Tá, vamos voltar pro foco aqui. Vamos voltar porque... É um teaser. É um teaser, manos. Agora, antes de a próxima pergunta, pastor Sabrina, segunda-feira que vem, às 19 horas, um podcast também especial, que é um podcast Awaken, né? É o podcast com os jovens, eles vão vir tudo. Tem uns 10 jovens já confirmados, vão entrar aqui dentro do nosso estúdio. Meu Deus, Senhor, cobre esse estúdio com teu sangue, Jesus, poupa o meu estúdio, Senhor. E eles já vão fazer uma competição agora, apóstolo. Meu Deus do céu. Eles vão começar a fazer postagens, né? Fazendo propaganda aqui do Podfaricast. Que eu até quero pedir perdão, apóstolo. Tu não viu a pregação de ontem, né, apóstolo? Não? Eu vi um pedaço. Que bom. Não precisa ouvir o resto, não. Olha, como ele já falou, olha, eu vou dizer. Apóstolo, porque ontem eu fiz apelo, apóstolo. Fiz apelo
né? E pedi o pessoal levantar a mão. Só que é o seguinte, depois é que eu vi. Mas eu tava em vez de fazer apelo para confissão de fé, apóstolo, fiz apelo para o pessoal se inscrever no teu canal e assistir o Podfirecast, né? Depois eu digo, meu Deus, eu tô fazendo mais apelo pro Podfirecast do que de salvação. Jesus, não, depois eu fiquei... Meu Deus. Aí te constrangesse. Me constrangi. Depois eu tive que orar até pedindo perdão. Aí eu ontem venho falar uma fala sobre coragem, contei a história do sapo pra eles, né? A pessoa ficou impressionada com essa história. Você tem que contar a história do sapo pro Weber, porque o Weber ele prega. Tem esses olhos de sapo que morreu na enchente. Sim, nem me fala. Porque sabe, pastora Sabrina, lá no Rio Grande, onde eu me criei, quando dá chuva, o sapo sai tudo. Já viu aquele música thriller do Michael Jackson, o pessoal saindo assim? Lá é o sapo saindo assim, sabe? Então, assim, não, a praga do Egito continuou. Eu saí do Egito e fui pro Rio Grande. Não, então era uma coisa assim. Então eu tive uma experiência sobrenatural com os sapos lá, né? Mas sapo ele não pula muito alto, né? Eu acho. Nunca vi sapo. Não, tem uns que quase voam e agridem a gente. E grita assim, não, foi um trauma terrível. Pastora Sabrina, canta outra canção assim que falou com você da sua autoria, assim. Porque, pastora Sabrina, a gente tem que botar isso no Spotify, pastora Sabrina. Mas tá, o Eternamente tá no Spotify. O Eternamente tá. Tá no Spotify, tá no YouTube também. É só procurar a Sabrina Moreira, tá no YouTube a música dela. A outra que eu tinha gravado, é assim, eu sou um pouco crítica, né? Todo músico né? Então, né? Parece que faltou uma crescente, assim, na música. Faltou uns detalhes, eu acho que... Mas foi gravado, assim, mas não tá no Spotify. Fala sobre o insaciável coração que busca algo mais, que só encontra os teus pés, Senhor. Olha Sabe, só. um coração que precisa ser saciado por Deus. Canta, né? pastora Sabrina, canta. Ai, Jesus. Deixa eu ver se eu me lembro da letra. Eu fico nervosa, não me lembro. Não, você tá bem à vontade com a gente aqui no podcast. Eu sei, mas é que, sabe, a pressão assim é grande, né? Então... É assim. Insaciável coração que busca algo mais, que só encontra aos teus pés, que só encontra aos teus pés. Tu vens ao meu encontro, tu não desistes de mim, incansável ao meu encontro, tu vens, desesperado estou, vem com tua presença inundar com a imensidão de quem tu és. Plenitude de vida só encontro neste lugar, escondido estou em quem tu és. Aí depois tem aquela parte que fala assim: ah, como eu te amo, ah, como eu te quero, meu coração sedento está de ti, meu coração faminto está por ti. Uau, essa aí é... Nosso coração assim, é nova, é assim... Mas eu me perguntava, não canta muito, essa aí é nova, então... Que benção, que poxa, pessoal, a audiência do Podfirecast está recebendo algo exclusivo aqui. Apóstolo, eu queria falar um pouco sobre livros, apóstolo. Posso? Claro. Pessoal, você sabe que o apóstolo tem 5 livros. Esse último digital, tá? Que é o dom da intercessão. Como é importante, tá? Nós precisamos ter a consciência da intercessão. Hoje, as pessoas ficam vendo, né, apóstolo, o pessoal vê todo esse movimento que há, até mesmo na cidade de Pelotas, todas as nações, né, clamando pelo profético, e tantos testemunhos que acontecem na igreja, e eles perguntam muito para você, né, qual é o segredo desse sucesso todo, e muitas vezes você fala intercessão. E nós presenciamos muita coisa através da intercessão, então eu digo para você que não é uma coisa simples, né? Como interceder corretamente? Como ficar ali aquele tempo, sabe? Você pode... Põe um link para nós, apóstolo. Posso botar o link e vai deixar ali... Do Spotify? Não, o link do Dom da Intercessão. Ah, o Dom da Intercessão, ok. Nessa mesma loja, você bota fogostory.com.br, você encontra também os 4 livros físicos do apóstolo Marcos Fernando. E eu quero saber de vocês
tá? Quem é que já tem esse combo? Quem é que tem os 4 livros? Eu gosto de todos eles, mas especialmente, assim, eu gosto muito do Rompimento Financeiro. Todos eles, o apóstolo tem uma coisa legal que ele conta o testemunho da vida dele. E eu acompanho ele e eu vi que realmente, hoje, o que o apóstolo tem, ele pagou o preço para chegar aqui onde chegou. E ele conta. Ele revela muito das histórias. O pessoal gosta muito de história, revela muito. Então, quem é que tem aí os 4 livros? Quem não tem, fala aí, eu quero, né? Para que já é uma... Que nem a profeta falou aqui, olha. Não tem, fala assim, eu profetizo, eu dou testemunho que eu terei o combo dos 4 livros. Quais são? Rompimento Financeiro, Dons Espirituais, que é muito interessante você entender sobre dons, tá? Porque o pessoal... Parece que tá acabando até um pouquinho os dons, o pessoal já não fala mais de dons, não fala mais de milagre, né? Como ouvir... Esse é interessante. Mãe, tu não tá aí, mãe? Tu falou que a mãe não deu nenhum oi aqui, que às vezes a mãe não... Né? Mãe, esse aqui é pra ti, que a mãe fica assim... Como fica falando que tu ouviu a voz de Deus? Eu posso falar que eu ouvi a voz de Deus e eu não sei como ouvir a voz de Deus. Então tá aqui, ó. Como... Peraí, vamos ver. Ela tá aqui? Não, ela disse que ia tá aí. Geralmente ela parece de surpresa. Manda um oi pra ela. Oi, assim. como é que é o nome dela? Vilma. Oi, Vilma. Um beijo pra ti. A Milene, eu vi ela também aqui, né? Quer dizer, opa, Milene, um dia que eu não posso falar do apelido. Que a Neca. Não pode, né? Aí o apóstolo disse que Neca, ele pode, que ela bem? não fica brava. Digo, ninguém Neca? chama de Neca. Pois é. Essa eu não sabia. Não, mas é só pros íntimos. Não, né? Mas agora todo mundo sabe. Não, pois é, uma vez eu tava pregando num retiro e dando testemunho que a Milene tem um testemunho muito lindo, assim, da conversão dela. Não, sabe? e a Neca é intercessora pela Vila do Juvenal. Neca? Sim. E eu tava lá falando, Neca, conta pra eles aquela vez como é que eu era. E ela assim, mas braba me olhando, né? Depois ela falou, ninguém sabe, ninguém me chama de Neca aqui, eu sou a Milene aqui, ninguém sabe. E ela não gosta, ela meio que, né? Aí eu falei assim, apóstolo, não, eu posso. Então eu digo, acho que a profeta e o apóstolo podem, Ai, né? meu Deus, eu não, arrumei acho que uma confusão com a Milene. até eu acho que não posso mais chamar de Neca, né? Mas tudo bem, né? E aqui, empreendedores do reino, quantas pessoas, né? Tem o chamado de ter o seu negócio próprio. Quantas pessoas, quem sabe, faliram e falam, não é para mim ter um negócio. Quem sabe você faliu porque não sabia que o teu negócio não era para você, era para o reino. E a prosperidade é uma consequência daqueles que colocam sua vida. Então olha aqui, ó, esse daqui, olha que eu posso estar bem novo aqui, olha que bonito, ele tá aqui atrás aqui, tá, né? Magrão. Tá magrinho, olha só, né? Sabe que a gente combinou assim, quando o Marcos emagrece, eu emagreço. Eu lembro, vocês estavam, né? Olha que os caras estão colocando aqui. Bota aí. A cara de apaixonado do Não, apóstolo Marcos pela apóstola Sabrina é a melhor. Eu tô apaixonado, eu sou apaixonado. Isso aqui, só vocês que não sabiam. Olha, deixa eu falar uma coisa aqui, de uma interatividade aqui. Aqui, ó, vocês têm que comprar livro, tá? Vocês têm que entrar na loja ali agora e comprar o combo dos livros. E nós estamos loucos para mandar os livros para vocês. E agora pode mandar também o livro da Glória online. O Basicão também já tá, da Glória já tá na loja e do Basicão já tá na loja também. Tá na loja do Basicão? Tá na loja do Basicão também. Então, vocês que querem aí, é só entrar aí que a gente manda para todo o Brasil. A Paula colocou, esse é top demais. Qual desse que você tá falando aí? Né? Elizabeth não tenho. Raimunda já tem 3. Qual que falta, Raimunda? Escreve aí. Vocês têm que formar os 5 livros. E eu vou lançar um livro novo. Ué, fala aí, apóstolo. Vocês acham que eu tô dormindo de touca? Eu não durmo de touca, eu trabalho. Eu vou lançar um livro novo no Submergido do Maranhão. No Maranhão. Olha, gente! Olha, até o profeta Sabrina tá olhando assim. Deus. Ó, olha só. Verdade. Vou lançar um livro novo. Ele deixa todo mundo pra trás, né? Não, eu vou lançar um livro novo. Eu também vou lançar um. Não, Quando vai lançar o teu? Já tem um projeto no seu coração? Alguma coisa assim? Tem um título? Tem. Não. Pode contar? Ó, Será profeta que a gente Elizabeth. conta assim já? Não conta o título nada, Sabrina. A gente não conta as coisas assim. Não. Tu tem um livro, tem que falar assim. Eu sou bom nisso aí. Tem um livro. Que nem meu marido sabe. Ele não sabe. Ele sabe que eu conto as coisas pra ele. Só ele não conta, né? Ele não conta as coisas pra mim. Isso tá errado. Não, mas não é. Mas ele faz isso com todo mundo. Ontem no culto, né? Tava todo mundo apavorado, assim, ó. Vem cá. Deixa eu só contar uma coisa aqui. Deixa eu ver. Milene, oi, kkk, tá de boa. Vou parar com esse negócio aqui, tá? Porque nós temos a Tereza Tasca, tem também a família ali, a filha da Tereza Tasca, tá ali junto com os gêmeos, os trigêmeos.
gêmeos assistindo a dona Sabrina Moreira, né? A Tamara Tasca, junto com os três. Mais a Tamara, mais a... agora perdi. Tem a Tamara e a mãe da Tamara. Bota os nomes aí. A Tereza Tasca e os três... e os três meninos, que é tudo com Z, os três Zs. O Zion, Zafir e o Zion. Não, Zion. Não, é o Zafir, e agora falta um para nós aqui, um dos gêmeos. O pessoal tá dando palpite, ó. Vai ser um livro sobre adoração, estão dando palpite. Errados. Pessoal. Profeta Elizabeth Arissaga. Tá aí, tá ao vivo. Tá te assistindo, a Elizabeth. Ontem no culto, o pessoal assim, no das 8, o pessoal que tá ali da equipe, né, do time ali. O apóstolo tá chegando? Eu digo, não. Tá, mas quem é que vai pregar? Falou assim, então vocês não sabem? Eu digo, não sabemos, sou eu. Mas ele não falou, digo, olha, quase não fala pra mim. O apóstolo faz um suspense com a gente. Tem que ser surpresa. Que você não faz ideia. Às vezes ele ideia da gente, às vezes ele deu um furo que me dedou aqui. Agora não, eu já falei assim, ó, você não pode chegar pra mim e dizer assim, ó, tu vai pregar amanhã. Isso aí comigo não dá certo. Ainda não. Olha só, olha a pressão acontecendo ao vivo. Não, o negócio é o seguinte, você como uma profeta de ofício tem que estar pronta pra batalha. Olha o treinamento. Eu tô te aliviando. Já assim, ó, calejado já. Eu tô te aliviando ainda, porque nós estamos na fase experimental. Mas você já fique pronto e aposta. Eu sempre digo uma coisa, homem de Deus, mulher de Deus, tem que estar pronto. Aí, tem que estar pronto, entendeu? Estão ouvindo, pessoal. Tem que ter palavra todos os dias. Claro, o problema, sabe como é que quando uma pessoa diz pra mim assim, eu não tenho uma palavra, mas então o que tá fazendo com Deus hoje, o dia todo? Uau, poxa, o apóstolo tá tramontina hoje, gente, aqui. Não é tramontina, eu alivio. Porque Deus fala todos os dias, né? Então mas a Sabrina prega pra mim todo dia de manhã. Ela prega. A cara dela. E glória a Deus, meu amor, que tu prega pra mim, porque tu me edifica muito, aleluia. Vocês vão conversar depois, olha ali, ó. A Sabrina sempre ela foi muito forte assim na palavra dela, né? Ela tem uma palavra forte, pesada. E eu dizia assim pra ela, Sabrina, põe toda essa tua energia, toda essa tua força pra pregar o evangelho que tu vai arrebentar. Só comigo não dá. Não. Eu sou suave. Ué, lá na escola eu fui suave. Eber. A Carmencita. Eber, conta-me. Eber, me ajuda. Me ajuda. Eber e Carmen estavam assim, eram na foice de um lado e outra de outro lado. O Eber, ele fala depois que ele fica assim, com medo da profeta. Porque já são 4 mensagens retratadas do profeta. Não, mas Eber a mensagem aqui que retrata aqui é o YouTube, alguma coisa que ele está escrevendo que o YouTube retrata automático. Não é ele que apaga? Não é ele que apaga, é o YouTube que está retratando as mensagens dele. Alguma coisa ele está escrevendo. Olha os nomes ali, botou o nome. Zion, Zaí e Zafir. Paulo César tem os 5 livros. Aí, Carlos Eduardo, Lendo o Rompimento Financeiro, top demais. Uau, é isso, gente. Não, pessoal, vale a pena mesmo. Nós precisamos. Eu digo assim, pessoal, tem que ler, né, apóstolo? Nem a Bíblia estão lendo mais. Agora, com o advento do celular, o pessoal só na hora do culto. E ontem, apóstolo, dedar o pessoal. Eu digo, gente, eu vou lá pro apóstolo tirar o telão. Eu digo, abram suas Bíblias, seu smartphone, vamos ler. E todo mundo olhando pro telão, esperando o versículo no telão. A tecnologia não é fácil, né? Bota mau costume no povo. Uau. Apóstolo, diga uma coisa para nós. Agora, o que Deus tem falado para você? Qual é a palavra que está vindo? Traz para nós assim uma prévia nesse momento da unção, momentos submergidos. O que tu pode falar para nós a respeito disso, apóstolo? Deus me deu uma palavra muito forte sobre... até inclusive hoje eu mandei para todos os pastores como alinhamento semanal. Estou mandando toda semana um alinhamento semanal para os pastores da rede, né? E depois cada dia da semana eu vou mandando para os nossos líderes. E a palavra que Deus está me dando essa semana, que inclusive eu iria pregar ontem, mas não alcancei, não cheguei a tempo, tive uma crise de alergia. E fiquei Tá me dando agora. Tá te dando? Só, não espirre, pelo amor de Deus. Alabado seja. Ato todo espirro. Não, espirro, pode espirrar. Espirra à vontade. Ao vivo. Dá um espirro ao vivo aí. Aí fica bom. Então, sobre uma mente profética. Mente profética. Uau. Porque o que acontece? O que acontece muitas vezes? O apóstolo Paulo fala, né, em Romanos capítulo 12, verso 2, que para que a gente possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade
de Deus é necessário que nós tenhamos uma renovação. A mente natural não consegue discernir as coisas do Espírito. A mente espiritual, sim. Então, uma mente profética, né? Então, Deus falou para mim assim, tem muitas coisas que Ele quer entregar, mas há muitas barreiras mentais que estão impossibilitando o Senhor de conceber. Esse é um ano de multiplicação, mas às vezes as fortalezas mentais, o sofisma e a altivez, elas estão sendo barreiras para a concepção do Espírito. Peraí, então quer dizer que se Deus tem algo para me falar, mas eu não estou pronto por barreiras, eu não vou ouvir isso. Não vai falar. A fortaleza. É isso que a gente vem conversando com a Sabrina, né? Ela estava falando no início aqui, que ela diz assim, eu me senti envergonhada, eu não me sentia incapaz, eu me sentia isso, me sentia aquilo. Okay. Mas o potencial dela já havia sido depositado. A potência do Espírito estava dentro dela. Ela, talvez por conta de uma série de coisas, fortalezas, sofismas e altivezes, ela não estava conseguindo conceber aquilo que Deus tinha. Então isso é uma coisa, porque geralmente o que Maria fala, né? Quando Maria recebe a visita do anjo Gabriel, isso inclusive o Eber falou muito bem na escola, quando ela recebe a visita do anjo, ela diz, mas como? Como isso vai acontecer se eu não tenho, né, contato com homem algum? Então quer dizer que dentro da capacidade humana dela, ela sabia que para gerar uma criança ela precisaria ter um contato físico, sexual, que ela não havia tido e nem teria antes do casamento. Então como que ela ia conceber? Então às vezes nós estamos justamente nessa dimensão de a nossa mente não alcança a promessa. A nossa capacidade mental de raciocínio. Pode falar, Sabrina. E muitas vezes a pessoa não alcança, isso é por causa da história de vida dela. Claro, os traumas, né? A estrutura que ela teve de vida, entendeu? Que estruturou uma mentalidade. Sabe que uma experiência muito forte que eu tive com Deus foi na Betel, foi numa lição que falava até sobre o amor de Deus. Foi muito forte, até foi uma pregação, eu comentei sobre essa experiência que eu tive. Enquanto ele estava pregando, ele estava ensinando ali, eu vi 4 paredes dentro de mim. Uau. Eu tive uma visão de 4 paredes, assim, dentro de mim. Como é que é? Então o cara estava pregando numa aula que você estava assistindo? Eu estava assistindo uma aula, eu estava sentada, estava assistindo, e de repente, assim, Deus abriu meus olhos espirituais. É como que se eu me visse dentro de mim. Sabe? Olhou pra dentro de você e tinha 4 paredes. Tinha 4 paredes. E duas paredes, elas caíram. Elas caíram. E Deus começou a dizer pra mim, sabe, que ele estava rompendo, assim, falsas estruturas. E eu comecei a perguntar pra Deus, mas e as outras paredes que estavam de pé, né? Sim. Eu me questionei só isso aí. Caíram. E só 2 caíram. E Deus começou a dizer assim pra mim, é que tu não tava de todo estragado. Desculpa, tá, gente? Deus fala assim comigo, tá? Como é que é? Que eu não tava de todo estragado. Não tinha estruturas, tinha fundamentos. Okay. Entende? Que não precisavam ser derrubados. Que não precisavam ser derrubados. Tem fundamentos que Deus fala comigo assim, entendeu? Eu não tava de todo estragado. Deus falou bem assim pra mim. Tem fundamentos que atrapalham, mas outros não. Outros não. Tá ok. E que ele derrubava ali, né? Então, era tipo, 50% de mim precisava ainda, sabe, Deus destruir aquelas estruturas velhas que muitas vezes vêm, sabe, da nossa criação. Sim. Né? Tem muitos legalismos que a gente carrega, muita religiosidade na nossa cabeça que a gente carrega e que isso acaba impedindo, sabe, da gente desfrutar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que a palavra de Deus nos fala, né? Que a nossa mente precisa ser renovada, né? Então, tem muita coisa dentro de nós que precisa de um renovo. Tem muita coisa velha dentro de nós, muita estrutura velha, que Deus ele quer derrubar, sabe? Que Deus ele quer derrubar. E como é que ele derruba isso? É o amor dele. O amor de Deus derruba essas barreiras. Então eu senti isso porque quando Deus vai trabalhar na nossa identidade, ele começa, sabe, vir com o amor dele, sabe? Para que a gente entenda quem a gente é nele. E ali vai rompendo, sabe? Vai rompendo essas barreiras que nos impediam, sabe? De conhecermos a Deus como verdadeiramente ele é. Né? Então tem muitos caras que tá falando sobre multiplicação, né? Não quero fugir daquilo que ele tá falando, né? Mas tem a ver também. Não foge nada, porque muitas vezes Deus vai te dar uma palavra e tem a ver com o teu destino profético e você não consegue ver naquilo que tu falou ontem, né? Tu falou muito sobre isso, né? Sobre a questão de propósito ontem à noite. E às vezes as pessoas estão ali limitadas justamente porque a mente delas, né? Nós temos que entender que o ser humano, ele tem uma alma
E dentro dessa alma possui uma mente. E a mente da pessoa é onde se concebe muitas coisas do Senhor. E a gente não tem capacidade. Então a nossa mente muitas vezes sufoca a palavra de Deus e a palavra de Deus não brota. Olha só, a nossa mente muitas vezes sufoca a palavra de Deus. Sim, a nossa mente sufoca a palavra de Deus, né? Sim, o diabo não quer o que de nós? Nossa alma. Então, a maior luta que nós temos é na nossa alma. Então, para o diabo é satisfatório quando a nossa mente está bloqueada, porque nós não vamos alcançar os benefícios de Deus na nossa vida. Nós não vamos viver uma vida, nós não vamos viver a plenitude de Deus se a nossa mente não estiver aberta para o Senhor. O diabo quer manter uma mente cativa. Para ele é satisfatório. Uma mente cativa, ela não vai prosperar. Uma mente cativa, ela não vai receber o amor de Deus. Ela não vai entender qual é a identidade, quem ela é no Senhor, porque ela sempre vai ver mediante a estrutura velha que ela recebeu lá na sua infância. O que os pais disseram que ela era, entendeu? O que a criação ensinou para ela, e ela carrega aquilo ali a vida inteira. Se o amor de Deus não entra e quebra essas barreiras e rompe com essas barreiras para que ela possa se enxergar como Cristo enxerga, né? Cada um de nós, né? Então, isso foi uma experiência muito forte para mim, sabe? Dessa mudança de mentalidade, de eu me ver não como eu me vejo, mas como Cristo me vê, né? Então, eu posso não ver potencial em mim. Eu posso me achar limitada, mas o Senhor, Ele não me vê dessa maneira. Então eu preciso me apropriar disso, do que Ele vê em mim, não que eu estou vendo com os meus olhos carnais, né? Então o Senhor está interessado em mim, está interessado na minha alma para que esses bloqueios caiam por terra, para que Ele possa cumprir a vontade dele na minha vida. Senão Ele não vai cumprir, entendeu? Senão eu não vou experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na minha vida. E teve aqui a Elis Cardoso botou assim: Profeta Sabrina, conta como é que é a história da sandália. Sempre ouvimos o apóstolo contar, mas como foi passar pela escassez sabendo que Deus tinha falado com ele? Como você conseguiu permanecer na fé? Vai ser legal ouvir na voz, agora na versão. Na versão da Sabrina, porque talvez Não, né? Assim, né? Vamos ouvir a outra. Eu não lembro de ter falado assim, nesse tom, assim. É que quem ouve, é que quem fala nunca lembra. Quem fala não lembra. Não, gente, assim, que legal isso aqui. Não, quem fala nunca lembra, essa é a verdade. Não, gente, isso aí foi lá em que ano? 2001 a gente foi pra lá. Depois que a gente foi morar... Mas da sandália... Da sandália foi 2001. Foi quando a gente já estava na parte final, já quase 2002. Ele lembra então a gente tinha 3 anos de casado. Olha aí. Gente, eu era muito imatura. 3 anos. 98, sim, 99, 2000, 2001. Por aí, 3 anos. Quase. Mas o Betão era pequenininho, era bebê. Era bebê. Quando nós estávamos naquele processo. Gente, a gente foi pra obra... Não, se a gente for contar assim a nossa história, assim, olha, dá 10 livros, eu acho. 10 livros? Dá 10 livros. A gente comentava, não foi com você que alguém falou assim, a pessoa posso escrever história, foi você? Da sua vida? Biografia, o Isaac falou pra mim. O Isaac falou, o Isaac disse, pai, já pensou em escrever a tua biografia? Que lindo um biografia? filho, porque o Isaac, ele tem andado e ouvindo as histórias de vocês. E olha que lindo, e tá apaixonando ele, que falou assim, já pensou, pai, um dia escrever as histórias dele? Daria muita coisa. O Isaac, ele é muito sensível. Que legal. Então, assim, a gente casou em 98. Aí depois, logo em seguida, ele já foi pastor, né? Consagrado pastor. E aí pensa uma jovem... Né? Não, fomos consagrados juntos. Eram juntos? Sim, juntos, mas eu não mas ela não tinha assumido. Ela não assumiu. Assim, ela não assumiu. Recebia unção junto porque, pois né? Com pastor, O problema é que às vezes ela custou pegar a vibe do espírito. Eu tinha o quê? Quantos anos que eu tinha ali? 19 para 20 anos. 20 anos. Eu tinha 20 anos. E disse que ia comigo para qualquer lugar do mundo. Mas um dia ele disse que ia pra África, eu disse que eu não ia. Olha só! Não, vai com Deus. E aí Deus me levou pra África. Mandou primeiro. E eu amo a África, gente. Eu tenho um amor por essa nação. Deus me impartiu a África, assim, muito forte mesmo. Bom, aí então eu era imatura, muito imatura. A gente foi pra obra, tinha coisas assim que não cabiam. Por mais que eu me abrisse e obedecesse, porque eu queria obedecer a Deus, mas tinha muita coisa dentro de mim assim que eu não entendia. Pra mim era difícil, sabe? E claro, dá aquelas guerrinhas de marido e mulher, aí tu já fala coisa que não é pra falar, né? Qual mulher que já não fez isso que atire a primeira pedra? Malíssimo. No meio da luta, fala coisas sem pensar, né? Então, fora da luta.
Então, assim, não ter um calçado, sabe? Não, a gente viveu muita escassez, né? A gente não era só questão do calçado. Eu lembro, o calçado foi uma gota d'água, mas a gente passou por uma coisa muito interessante. Eu sempre fui uma pessoa de honrar muito a minha palavra. E aí eu lembro que o Estevão estava para casar e eu prometi pro Estevão que eu ia dar a mesa e as cadeiras. Olha só. E aí, só que quando chegou no dia do casamento dele, eu não tinha mesa e cadeira para dar para ele, nem tinha dinheiro para comprar. Aí eu peguei a mesa e as cadeiras peguei a minha mesa e minhas cadeiras. Essa é a nova. E aí eu disse para Sabrina, nós vamos honrar nossa palavra. Meu Deus. E eu vou dar nossa mesa e nossas cadeiras que nós tínhamos ganhado de casamento. E aí eu peguei uma tábua, né? Foi uma tábua, fiz uma mesa improvisada com umas cadeiras... E era baixinha ainda, assim, parecia a mesa de Jesus. Deu a tua mesa e agora a mesa da ceia. Eu dei a minha mesa, Uau, rapaz. Ai, Jesus. E claro, para honrar minha palavra. E você na hora de assim, dá, como é que foi? Eu tava eu não tenho nada mesmo. A Sabrina sempre foi muito, muito generosa. Que legal, tá. Só que, claro, aí acarreta uma série de coisas, né? Sim. Aí a gente começou a passar por muita escassez, né, Sabrina? Muita escassez, muita cobrança, muita coisa, muita dívida, né? A pressão mesmo, assim, sabe? Da gente ir pra obra. Espiritual também? Não, pressão espiritual. A gente ir pra uma cidade, a gente tá longe da nossa família, a gente ficou longe. Eu me lembro, assim, que a minha sogra e meu sogro levavam a gente até o rio Camaquã, porque não tinha ponte. E, gente, a gente entrava, assim, ó, num barquinho com o Betuel pequeno. Assim... Gente, era fundo. E escuro, à noite. Escuro, de noite, nós atravessava de barco. E eu olhava minha sogra e meu sogro, eles ficavam desse tamanhozinho assim, ó. E ela chorava. Porque, por mais que era ali em Encruzilhada do Sul, que é tipo 3 horas, mas levava 5 para chegar, né? Sim. Hoje leva 3 horas. Mas levava 5 horas, porque não tinha ponte. Vocês iam de carona e iam de pé sentado no ônibus. Depois a gente pegava o ônibus do outro lado. Depois do lado, o ônibus. Tá, entendi. Era muito difícil. Teve uma vez que eu atravessei eu e o Betuel sozinhos. Só eu, ele e o cobrador e o motorista. Que isso? Era de muito noite? difícil, de noite. Não era de noite, era de tarde. Mas era só nós, não tinha outras pessoas. Que estranho. Não tinha, era só nós. Não tinha mais Quanto passageiro. Quanto tempo era de travessia mais ou menos? Dá uma meia hora, eu acho. Meia hora? É, uma meia hora. E o Betuel sentado num saco de farinha, acho que era cheio de farinha dentro, né? Olha a comodidade. E ele não tinha tabuinha, né? Ele sentava ali e eu ficava agachada, me agarrando nele pra atravessar pro outro lado. Detalhe, a Sabrina não sabe nadar. E detalhe, não sei nada. Uma vez eles caíram. O quê? Virou barco. Ele chegou molhado em casa. Eu não acredito, virou. Essa tu não contou. Virou barco. Eu e um outro irmão, nós estávamos atravessando e virou barco. Mas aí o que acontece, né? Tudo estrutura a gente, né? Tudo isso nos estrutura para coisas maiores que Deus quer nos entregar, né? Então, eu vejo que todo esse processo que a gente passou criou uma estrutura para que Deus pudesse nos entregar coisas hoje. Por isso que eu falo para muitos que ninguém pode invejar a prosperidade de vocês, porque não sabem o processo que vocês passaram até chegar lá. Chegaram a dormir numa rodoviária um dia? Isso eu posso já. Bom, eu tinha que pegar roupa emprestada, porque eu não tinha roupa. Assim, roupa pastoral, assim, bem apresentada, para mim poder ir na convenção, porque eu ia ser levada a pastora. Uau. Sim, quando ela foi ser reconhecida, isso, né? Ministerialmente como ministerialmente. Pastora. Aí eu tinha que pedir roupa emprestada para mim poder ir. A gente não tinha dinheiro para ficar no hotel, que aí ele conta ali, né? Aquela história que a gente pegou um quartinho, tomou um copo com água para poder dormir e não ficar dormindo na rodoviária, né? E a gente passou bastante dificuldade. Bom, o Betuel, ele foi criado com fralda de pano. Aí terminou as fraldas de pano, era lençol. Onde que foi uma experiência que tu foi bater na porta pedir maisena? Não foi. Como é que é? Essa história foi assim. Como eu não tinha fralda descartável, né? Não tinha condições de ter fralda descartável. Eu usava fralda de pano, ou o que tinha. Né? Camiseta. Quantas vezes cortei camiseta pra poder, né? E a gente usava muito aquelas calça plástica, né? Que era o melhor, porque eu lavava, né? Depois secava, era fácil de secar e botava maisena nela. Olha o trabalho, ou gente. talquinho, né? Pra poder repor de novo. Só que aquilo às vezes assava a bundinha dele. E aí um dia ele tava assim, ó, tava no último. E aí eu disse pro Marcos, aí, né, aquela coisa da mulher, sabe? Eu disse, olha, Marcos, eu vou dar banho nesse guri.
tô arrumando o banho dele. E tu dá um jeito, eu não sei o que tu vai fazer. Não sei. Tu vai ter que ver, sei lá, um talco, uma pomada. Esse guri tá com a bundinha toda assada, eu preciso botar um remédio na bundinha dele. E o Marcos saiu na porta da frente. Ele saiu na porta da frente, que eu me lembro. E eu tava aquecendo a água, ele tava no meio da cama, eu arrumando as coisas. E esperando alguma coisa, porque eu ia dar banho nele. A bundinha dele tava vermelha, tava quase em carne viva. E aí eu peguei e tava cuidando dele. Daqui a pouco bate na porta dos fundos. Quando eu vou lá na porta do fundo, tinha uma irmã muito humilde que ia na nossa igreja. Muito humilde. Que ela tinha 5 filhos, escadinha. Uma vez eu fui na casa dela, era umas camas assim de tábua, assim, uma por cima da outra. Era muito estranha aquela casa dela, assim, bem humilde mesmo. E um fogãozinho a lenha de uma boca ela tinha. Olha só. E ela ganhava algumas coisas, tipo da prefeitura, ela ganhava coberta. Uma vez chegou, o Marcos estava em oração na igreja, ele chegou de manhã, tinha uma coberta esperando ele para ele se ajoelhar ali, que ela doou para a igreja. Ela nem tinha direito para ela as coisas, mas ela doou para a igreja, para o pastor. Ela disse, não, tu não vai orar no chão, tu vai orar em cima da coberta. Né? E aí ela chegou, bateu na porta e disse assim, pastora, eu recebi umas coisas e tal, eu queria dividir com você. E ela trouxe, sabe aquelas tampinhas de termolar, de garrafa térmica, cheia de maisena. Quando eu olhei, essa para te fazer... O que é que tu faz para as crianças? Mingau, é. Para fazer mingau pro nenê. E eu olhando, eu disse, não, isso não é para mingau, não. Fiquei pensando, né? Foi na hora. A provisão, ela veio na hora. E eu parado assim a Sabina atendendo na porta e eu lá na frente. Ela foi nos fundos e ele estava na frente. Eu não vi ela entrar. Aí eu peguei, atendi ela, eu disse muito obrigado. E eu disse, meu Deus proveu assim na hora. Eu já impactada. Peguei, fui na porta da frente, abri a porta, ele não tinha saído. Eu pensei que ele estava lá no mercado, pedindo fiado. Tava pensando assim, vai te virar. Dá um jeito. Aí, quando vi ele parado na porta, assim, eu disse, Marcos, Deus proveu. Eu orando, cara. Deus proveu. Uau, meu Deus. Foi na hora. Eu orando. Eu parei na porta assim. A maisena, foi sobrenatural. Eu dizia, Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu preciso que o Senhor intervenha, Senhor. Eu preciso chegar em casa com alguma coisa, senão E eu tava num clamor ali, cara, desesperado. Entendeu? A gente teve testemunho de leite. Ele mamou 1 mês e meio, não tinha? E não tinha leite. E aí o que nós vamos fazer, meu Deus do céu? Aí a gente foi pedir também na cidade, porque a prefeitura dava leite, né, em pó. Eu precisava de leite para dar pro guri. E nós chegamos lá e a assistente social pegou e foi fazer uma entrevista comigo, ele esperando no carro. E fazendo uma entrevista. E aí ele perguntou assim pra mim, o que teu marido faz, né? Qual é o emprego dele, né? Eu disse, ele é pastor. Ah, disse, mas pastor, ganha bem. O que tu tá fazendo aqui? Tipo, me humilhou, sabe? Eu saí dali, assim, mal. Aí falei pro Marcos, aí a gente deu uma revolta, não sei se era santa, mas a gente ficou meio revoltado. Acho que não era muito santa. Não era muito santa, não. A gente ficou meio revoltado, sabe? A gente lutou com Deus ali, eu acho. Não foi fácil, sabe? E aí deu outros processos bem difíceis, ele se machucou, a gente não tinha gás, aí ele tinha que cortar lenha para poder botar no fogão a lenha. Vendeu uma televisão, né, para comprar o fogão a lenha? Como é que Troquei uma TV queimada por um fogão a lenha sem fundo. Porque nós não tinha gás, né? Então a gente tinha que usar o fogão a lenha, né? Sim. Aí eu fui cortar lenha, me machuquei. E se machucou. Tudo nesse meio tempo. Só que nesse dia aí, que eu fui humilhada, aí a gente foi pro culto de noite. E a gente não tinha gasolina para botar no carro. A gente tinha que ir com um carrinho. E o Betel era pequenininho. Uma serração, tudo. E frio, Canguçu, frio demais, né? E nós ia pra igreja. Quando eu cheguei lá, um irmão chegou assim, ó, ninguém falou nada. Ele disse assim, olha, não sei se vocês vão se sentir constrangido ou não. Me perdoem se você se sentir constrangido, mas eu senti no meu coração de dar 2 litros de leite para vocês por dia. Mas só que eu preciso que alguém vá lá buscar. Só que o mercado dele era do outro lado da cidade. Sim. E Canguçu, pra quem conhece, é assim, ó, sobe e desce, né? E nós, sem gasolina pra pegar o leite, como é que nós ia fazer? Na hora chegou um menino e disse assim, eu pego e levo pra ele de bicicleta todos os dias. Gente, chegava a acumular leite, era leite de saquinho, não tinha leite de caixinha. Sim. Era leite de saquinho que eu botava no congelador, chegava a sobrar de tanto leite, eu não dava conta de tanto leite que eu tinha que congelar o leite. E Deus provia carne, mandava carne na porta.
Assim, sabe? Muitos testemunhos. Tem muito testemunho, assim, de sobrenatural. De dependência de Deus. De dependência, né? Dependência. Pessoal, apóstolo, aqui já são 11:09, né? Daqui a pouco, no podcast passado, pastora Sabrina, o porteiro veio aqui, abriu a porta aqui, sentando, porque a gente tem até às 9. O Weber tá me ameaçando, dizendo que eu vou dormir no sofá hoje. Por quê? Porque ele sentiu um clima aqui meio que... Né? Mas não. Weber, tu não sabe nada, cara. Pessoal, olha, já estamos acabando. Eu tô assim, ó, mexendo assim com o pescoço, pessoal, parece cacuete. Mas, apóstolo, eu tenho que falar aqui. Hoje eu fiz um treino que... Tem que falar, me senti a última bolacha do pacote hoje. É mesmo? Me senti todo quebrado. Apóstolo, então, vão ser 9 horas, vamos encerrar. Vamos profetizar? Amém. Então, profeta, eu tava esperando o apóstolo passar isso para nós. Vamos profetizar? Vamos profetizar, Sabrina? A gente faz assim, profeta Sabrina. Você escolhe o nome de uma pessoa e libera uma palavra para ela. Que Deus te tocar no coração. Né? Então... Que bonitinho. Que bonitinho. Aí eu vou pegar... Ai, tá. Eu tinha lido, mas agora eu desligo, eu não li, entendeu? Desli. É que quando eu fui ver o nome, assim, eu vi que... Eu achei que ela não tinha escrito nada, mas escreveu bastante coisa lá em cima, mas eu não li, tá? Okay. Eu queria falar para Elis Cardoso. Amém. E eu quero dizer uma coisa para ti, Elis. Deus é um Deus muito intencional quando te trouxe nesse podcast hoje, sabe? E eu creio que nessa noite, muitas das palavras que foram liberadas têm a ver com a tua vida. E Deus, ele vai te responder. Deus, ele vai te responder. Há muitas batalhas e muitas lutas que tu estás enfrentando nesses últimos dias e que tu não estás entendendo. E Deus te trouxe aqui porque nós estamos falando muitas vezes que a gente não entende, né, dos processos que nós estamos vivendo. E talvez talvez não, eu creio que, porque é o que o Senhor está falando para mim agora, que tu não estás entendendo o processo que tu está vivendo. Mas não para de testemunhar daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Porque o Senhor te trouxe hoje de uma forma intencional, para que tu ouças isso, para que a tua fé se fortaleça, para que tu não aches que tu sejas a única que esteja passando por esse processo. Há muitas pessoas que estão passando. E o processo vai ser um testemunho na vida de outras pessoas. Vai ser um testemunho muito forte. E entenda que é por aí que Deus vai te usar. É por aí que está o teu ministério. É por aí que está o teu chamado. É onde tu está sendo processado. Então Deus te trouxe aqui de uma forma intencional para que tu ouças tudo que tem sido falado aqui para fortalecer a tua fé. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Aleluia. Vai lá, Juvenal. Luana Lopes. Estava olhando aqui o seu nome e via como ventos. Muitos ventos. E quero dizer para vocês que os ventos que estão vindo para você é para fortalecer você. Eu vejo você como uma vara. Esse vento tentando derrubar, mas Deus colocou uma força em você de você voltar ao estágio natural para o qual Ele te chamou. Esses ventos, toda vez que vier um vento sobre você, pode te firmar no Senhor, andar de cabeça erguida. Esse vento não é para te derrubar. Deus te fez uma pessoa forte, que por mais que trema diante de um vento, não vai se prostrar. Eu vejo Deus fortalecendo a tua vida em cada momento de tempestade que vem. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. Vitor Melo. Vitor, o Senhor ele te chama para você não retroceder. Hoje o Senhor confirma que é necessário que tu mantenhas os teus pés firmes, alicerçados em posição de avanço. Não é hora de você ficar parado, não é hora de você olhar atrás, não é hora de você ficar em posição de sentido, é hora de você marchar. É como se você estivesse numa situação em que você se sente cercado e existe uma limitação. E o Senhor fala, não é hora de ficar clamando, é hora de marchar. Da mesma maneira que ele falou com Moisés, porque clamas a mim, ordena ao povo que marche. Você precisa colocar as pessoas que estão ao teu lado para marchar contigo, porque esse é o tempo de você dar passos e não retroceder. Profeta Sabrina? Mais uma rodadinha. Saiu aqui, peraí. Ai, Jesus. Então vai lá, Juvenal, enquanto a Sabrina... Amém.
Deixa eu ver isso aqui também. Gilca Santos. Gilca, eu vejo como que várias vozes querendo vir para você, como que vozes querendo opinar para você. Vejo várias sugestões vindo sobre a tua vida. Mas é momento de você silenciar todas essas vozes, por mais que algumas venham ao encontro daquilo que te é agradável. Tem uma voz que vai falar sobre todas elas, é a voz do Espírito Santo. Pode acreditar, por mais que você escute voz, por mais que você procure uma orientação, um conselho, ou que alguém dê sugestões para você, é a voz do Espírito Santo que vai falar claramente ao teu coração. Eu vejo como que se várias vozes vêm e você está pensando qual delas é que vai dar a direção, mas não haverá dúvida quando o Espírito Santo falar com você. E aquilo que Deus tem para você já está, já é. O Espírito Santo só está aguardando o teu dobrar de joelho, o teu consagrar, ele vai revelar a ti. E vai vir uma paz tão grande ao teu coração. E você vai saber que é Ele. Amém. Eu quero dar uma palavra para Simone Lira. Simone, o teu coração tem andado angustiado. E por alguns momentos... É como que se anestesiasse, mas por outros momentos parece que vem à tona novamente essa preocupação que tu tens, e o Senhor manda te dizer que tranquiliza o teu coração, porque o Senhor ele tem enxugado as tuas lágrimas. O Senhor ele tem enxugado as tuas lágrimas e o Senhor tem ouvido a tua oração, e a resposta ela vai vir no tempo do Senhor. Vai vir no tempo de Deus e não no teu tempo. Então não angustie o teu coração. Somente confie, somente creia no Senhor, porque Deus, ele é fiel. Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. E o Senhor, ele tem colhido as tuas lágrimas. E eu vejo filhos voltando a casa. Filhos voltando a casa. Então, abra o teu coração, porque o Senhor, ele está preparando esse momento. Deus está preparando esse momento e ele está te guardando para esse momento. Está guardando o teu coração. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Raimunda Almeida. Hoje, quando nós falamos por chamada de vídeo, o Senhor me mostrava que esse é tempo em que o Senhor começa a visitar as tuas sementes com uma chuva. E a chuva que o Senhor tem para ti é a chuva seródia, é a chuva que prepara a terra, prepara o fruto para a colheita. E o Senhor fala que nesses dias o Senhor tem colheitas, tanto para ti como para tua família e para aqueles que tu amas. Eu declaro sobre ti esse tempo novo, esse avivamento novo da parte do Senhor que vem sobre a tua vida, uma chuva que prepara as tuas colheitas. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pessoal, eu preciso agora mesmo aqui. A Joelma é a nossa colaboradora aqui no Podfirecast. Ela nos ajuda, nos lembra, porque é muita coisa. A gente às vezes passa do tempo. E ela nos lembrou do print. Vamos fazer um print? Apóstolo, você tem um presente para a pastora Sabrina? Está aqui. Muito bem. Então a pastora... Não, aqui eu passo você para a mão dela, porque tu é o... aqui. O apóstolo mandou para você, tá? Ai, muito obrigado. Então quem não gosta de receber presentes? Esse presente você vai tirar uma foto na hora do print, fica mostrando para a câmera, que a gente vai... Olha ali. Apóstolo, pega esse livro. Você falou muito desse livro hoje. E eu quero falar como ouvir a voz de Deus. Esse aqui é o livro para aqueles que estão precisando sair do abismo que nem eu. Gente, ele conta aqui cada coisa. Não, olha só. Então tá, sorrindo, alguns segundos ali. Pessoal, tira um print. Você vai postar no story. Vai marcar eu. Aqui assim, tem que ser assim. Aqui. Você vai marcar eu, a profeta Sabrina e o apóstolo Marcos. Nos seus stories, a gente vai repostar e vamos fazer uma bagunça no Instagram. Printou? Amém? Amém. Pessoal, quem mais quer ajudar a gente? Como a Joelma, eu preciso de pessoas que na hora do Podfirecast fique pedindo curtida, fique lembrando a gente, fique falando como está o som. Assim, ó, dá um exemplo. Eu enviei para a pastora Joelma o card e ela compartilhou. Você que quer ser um colaborador, eu vou enviar antecipadamente para você o card, para você ir postando e marcando a gente. Eu preciso de 12, um número profético. 12 pessoas, quer dizer, 11.
né? Agora, 12. Quem é que tava no último podcast que me ajudou? Eu não tô lembrando, que ficou pedindo like ali também. Vem, você faz o quê? Vai lá no meu Instagram, Juvenal_Lulier, e no direct fala, eu vou ser um colaborador, eu vou ser uma colaboradora, não paga nada, viu? É só interagir nas redes, tá? Apóstolo. Não paga e não ganha nada. Só na eternidade. Ganha bênçãos espirituais. Apóstolo, acabou o nosso tempo e eu quero mandar um abraço para toda essa audiência maravilhosa que está conosco. Olha, eu fico numa expectativa de cada segunda. Cada segunda eu fico... avisando que nessa semana, quarta-feira, eu vou estar em Porto Alegre, na nossa igreja, Igreja Fogo de Porto Alegre. Falei com ele hoje, pastor Prestes. Com o pastor Prestes, ele entrou agora há pouco. Nós temos a consagração do filho dele, né? E da nora, o Tiago e da Luana, consagrados a pastores, né? A gente vai estar lá, vai ser quarta-feira. Quarta noite a gente está aí em Porto Alegre. Então, tem caroninha, Apóstolo? Tem carona? Se tu quiser ir de moto comigo na garupa... Não. Obrigado. Eu vou de moto. Quarta-feira eu vou de moto a Porto Alegre. Só se tu achar uma carona com o Pablito. Talvez... Não, a Sabina não vai. A Sabina tem... Não, e o Pablito vai? O Pablito vai. Não. O Pablo vai com o carro dele. Mas olha, vou dar uma ideia. Com a equipe veterana dele. Eu vou dar uma ideia. Pode que você pegue o teu carro e junte mais uns 3 ou 4 e paga a gasolina e vai junto. Olha aí, obrigado, Apóstolo. Vamos fazer isso então, tá? Pessoal... Abraço do coração. Alegria estar com vocês. Olha, bota no story esse print aí, marca a gente que a profeta vai repostar, eu e Apóstolo. Tchau, amamos você. Tchau. Segunda-feira que vem. Obrigado pelo convite. Uma honra, bate aqui, isso aqui. Podfirecast Awaken. Segunda-feira que vem às 19 horas. É só pra jovem. Então, tem misericórdia. Jovem abaixo de 100 jovem anos. Jovem mais tempo como eu. Sim. Tchau, galera. Tchau. Colaboradores, venham! Pessoal, alguém ouviu o que a gente falou aqui? Esse tempo... Quem foi a pessoa que falou da balinha de gengibre? Ela tá aqui. Quem é que foi que pediu balinha de gengibre? Profeta Sabrina, a gente tava aqui. Eu digo, pastor, desligou tudo? Sim, desliguei. E eu comecei... Agora eu vou desligar. Aí eu peguei e digo assim... Essa balinha de... Tá, eu acho que tá ali pra mim agora. Aí eu digo assim, ó, faz de propósito. São os bastidores, sabe? Aí eu peguei e digo assim... meu Deus posso pegar essa balinha de gengibre? É muito boa. Quando eu vejo no celular a pessoa assim, eu também quero balinha de gengibre. Tava aberto. Agora foi. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.